Bom, então vamos lá para mais uma noite de trocas e compartilhamentos. Hoje, com alegria, recebendo aqui Mariana Massoneto, diretamente da cidade de Mariporã. É, A ideia hoje é que a Mari conte aí um pouco da experiência dela como artista, produtora cultural, e a gente pediu para ela trazer um pouco das reflexões dela e da atuação, né? Como produtora cultural, gestora cultural, artista e também participante aí dos movimentos de cultura. A gente conheceu Mariana e Ricardo dentro dos movimentos primeiro, né? Dentro dos movimentos de cultura primeiro, e depois também nos aproximamos aí enquanto artistas, enquanto produtores, enquanto gestores, e temos aí um caminho partilhado, né? Partes desses caminhos aí partilhado. Então, passar a palavra para a Mariana se apresentar e conduzir aí esse compartilhamento de experiências hoje com a gente. Vamos que vamos. Bem-vinda, Mariana. Obrigada por ter aceitado estar com a Obrigada, gente. gente. Boa noite. Primeiro, a gente se encontrou nos movimentos. Hoje eu chamo de amigo, já não acho mais que é movimento, nem a produção cultural que nos une mais. É uma amizade, um carinho, um respeito muito grande. Então, agradeço muito, muito, Fai e Roger, pelo convite. Para mim é um prazer e uma honra. E parabenizar muito também a iniciativa, porque a gente, quando estava lá começando os passos, se tivesse uma oportunidade dessa, de alguém falar: olha, tem certos caminhos que a gente vai dar umas cabeçadas que vai doer muito, mas tem outros que vão ser mais legais, teria sido muito bom para a gente também. A gente teria evitado é, erros, né? Enfim, equívocos, talvez é a melhor palavra. Mas enfim, meu nome é Mariana Massoneto, falo aqui de Mariporã, tenho 44 anos recém-completados, atuo com produção cultural desde 2001, inicialmente em Ribeirão Preto, e desde lá a gente já começou a entender que a gente precisava atuar em rede, né? Quando a gente vem da música e a música é um lugar meio solitário, porque muitos músicos, por tocando um instrumento, eles se bastam, né? Normalmente os músicos eles não têm essa coisa da rede. E a gente sempre entendeu a rede como uma coisa fundamental para fortalecer o nosso trabalho. Então, lá em Ribeirão Preto, a gente começou a participar dos movimentos, sugerindo possibilidades de políticas públicas, sem saber que aquilo era uma política pública também, porque esse amadurecimento vai caindo as fichas com o tempo, né? Então, a gente achava que era importante as pessoas se conectarem, a gente achava que era importante a prefeitura ter um banco de projetos que as empresas pudessem apoiar, mas a gente também não entendia isso como uma lei de incentivo. Era tudo muito amador e no sentido do amor também, né? Amador do fazer, assim. E a gente vem para Mairiporã em 2006 com a perspectiva de chegar mais perto de São Paulo, né? Então sai de Ribeirão Preto e lá depois se torna a capital da cultura, virou uma coisa super legal. Quando a gente estava lá era árido ainda, mas aí depois a gente saiu, melhorou, mas a gente estava aqui, numa cidade muito mais árida, muito mais difícil, mas olhando para o horizonte de São Paulo, achando que, nossa, aqui é a solução, aqui que a gente vai ter as oportunidades. E a gente chega para sobreviver em São Paulo, né? Eu, meu companheiro, a banda que ele tinha, nossa filha com 3 anos na ocasião. E aí, então a gente tem que sobreviver. E o fato de precisar sobreviver do fazer cultural começou a afastar a gente do nosso propósito. Porque a gente não podia fazer música autoral, porque música autoral não dava dinheiro. E aí então a gente tinha que tocar nos bares e fazer cover, porque isso fazia com que a gente pudesse garantir o arroz e o feijão. E aí a gente começou a entrar num processo de muita frustração. Porque como que a gente saiu da nossa cidade natal, se aproximar da capital, e chegar aqui não existe essa oportunidade porque a gente tem que sobreviver. E aí a gente conheceu o movimento Fora do Eixo, que estava na época fazendo a música de todos os polos do país, né, se encontrarem para tocar em São Paulo, tocar no Rio. E a gente também não era fora do eixo para eles, porque a gente estava em São Paulo. Então a gente ficou tipo muito perdido, porque a gente não era da cidade, né, da capital. Então a gente também não tinha a entrada nos grupos, a entrada. A gente não era do rolê, a gente não era da galera. A gente era meio os caipira que estavam ali precisando sobreviver e ao mesmo tempo com uma necessidade imensa de fazer o que a gente veio fazer aqui, que era fazer música autoral, colocar, se expressar, poder fazer o que a gente veio fazer. E aí a gente falou, meu, a gente precisa organizar, o buraco é muito mais embaixo. A gente precisa organizar a galera, a gente precisa organizar a cidade, a gente precisa se conectar com a nossa região.
E aí nessas a gente começa aqui em Mariporã um movimento em 2013 chamado Cultura Ativa. E esse movimento, ele se iniciou porque, tipo, a gente começou primeiro a fazer umas noites 8 cultural, que era o nosso coletivo, que hoje é a nossa empresa, mas na ocasião era coletivo. E aí a gente fazia, convidava uns grupos que a gente conhecia que topavam vir e não sei o quê, 4 pessoas. Aí na outra, 10 pessoas. E nunca era legal, porque não tinha ninguém, as pessoas não se interessavam. A gente falou, gente, o buraco é mais embaixo, a gente precisa conectar as pessoas da cidade. Ninguém aqui está entendendo o que a gente está falando, ninguém aqui está preocupado com o que a gente está preocupado. E aí começamos esse movimento Cultura Ativa, que no início do movimento eram 6 pessoas. Era eu, meu companheiro, 2 amigas e 2 colegas. E aí começamos essas reuniões, no boca a boca vai. Para resumir, em cerca de 6 meses a gente fazia reuniões às segundas-feiras com 70 pessoas. E aí isso fez com que a gente levantasse a bandeira do Sistema Municipal de Cultura, né? A integração ao Sistema Nacional de Cultura, que foi uma virada de chave sensacional para nós, enquanto produtores, gestores, artistas, para nós, enquanto atuação em rede, porque daí a gente começou a se conectar com muitos outros movimentos, e para a cidade, enquanto política pública de cultura, né? Tipo, evoluiu, a coisa aconteceu. Hoje a cidade está em outro patamar. A gente está falando de 11 anos atrás, de quando o movimento se inicia e que a gente começa a pautar o sistema. Hoje a gente tem nosso plano de cultura vai ser renovado o ano que vem. Então, assim, já tem um plano de cultura que durou 10 anos, né? Então, são muitas conquistas muito legais, assim, e que no fim das contas, para a gente, serviu muito como um amadurecimento do próprio fazer cultural, um amadurecimento da própria carreira, né? A gente. A primeira vez que a gente aprovou um edital, gente, também essa coisa é muito interessante. A gente tentava edital e a gente não tinha ainda a expertise, né? A gente estava desde acho que quando abriu o primeiro Proac Editais, acho que foi tipo 2006, primeiro ano de Proac Editais, a gente estava lá tentando. E todo ano a gente tentava, mas não tinha ainda a malícia de saber que na música era importante ter um demo. A gente tipo fazia aqueles deminho no celular, né, achando que eles vão entender a poesia. E aí a gente começou a perceber que não, o buraco era mais embaixo. E a primeira vez que a gente aprovou um edital foi um edital que a Fá e o Roger ajudaram muito a gente conseguir as cartas na região, que a gente já estava começando o movimento, né? Então isso foi pra gente tão significativo. E depois o fato da gente estar nos movimentos e em conexão com os pontos de cultura, com a galera dos espaços culturais, com os grupos, com todo mundo espalhado pelo estado inteiro. A hora que você vai fazer seu projeto, que você tem essa rede consolidada, que você tem a carta da pessoa lá da outra cidade, seu projeto fica tão mais forte, fica tão mais legal, e na hora que você vai ser aprovado, provavelmente, né, sendo um projeto massa e consistente, a hora de realizar, você está fortalecendo ainda o seu companheiro de luta. Então, assim, na nossa perspectiva, a militância só contribuiu com a nossa produção e com a nossa gestão e com a nossa carreira. Tem uma coisa que a gente brincava muito, porque assim, como a gente faz parte do FLIXP, né, que é o Fórum no Litoral Interior e Grande São Paulo, e teve uma ocasião que como a gente estava em Mariporã, e Mariporã é uma cidade das mais próximas dentro do contexto do estado a São Paulo, a gente começou a ser muito representante do rolê na Alesp, quando tinha alguma reunião e tal. Na nossa agenda do Google, a gente marcava tudo que era da militância na cor tangerina que tem no Google, que é um laranjinha claro, assim, tipo essa da logo aqui da Oshi. E aí, quando era compromissos da empresa, era violeta, e quando era da música, era azul. E aí, tinha mês que a gente estava tão empolgado com a militância, que nossa agenda era inteirinha tangerina. Aí, chegava no final do mês, a gente não tinha dinheiro para pagar as contas, a gente falava, meu Deus, a gente precisa maneirar na tangerina. Porque, tipo, a tangerina também, às vezes, ela custa pra gente, né? Porque para você militar, você vai se transportar, você vai ter que se alimentar, você vai ter que abrir mão de estar fazendo alguma coisa que possa te remunerar para estar ali. Mas assim, hoje, olhando na perspectiva, né, de já passou, foi muito, muito importante. A gente não poderia fazer nada diferente do que a gente fez. Por mais que teve meses que a gente falava, meu Deus, a gente tá ficando louco, o que a gente tá fazendo com a nossa vida? Mas toda essa caminhada fez a gente chegar onde estamos, né? Hoje com uma atuação regional, com uma capacidade de articular, por exemplo, aqui em Mariporã, a gente recentemente trouxe, não sei se vocês já ouviram falar no grupo Contadores de Mentira, que é um grupo de Suzano, que foi despejado. Essa articulação
em rede, permitiu que a gente pudesse estender a mão para eles e conseguir também fazer o trabalho de Mariporã, poder acolhê-los. Então, assim, eu vejo a nossa atuação militante de produção, coisas que, se não tivessem andado juntas, a gente talvez já teria desistido da produção cultural, provavelmente. Talvez a gente tivesse, sei lá, com um comércio, vendendo alguma coisa, não sei. Então, de tudo isso, assim, eu imagino que eu sei que a PLPs, o MyPad já são movimentos, né? A coisa já acontece em movimento. Os outros grupos eu imagino que tem uma pegada mais artística, mas todo mundo tem alguma coisa que dá para fazer a mobilização. É essa mobilização que nos fortalece, porque no fim das contas não existe produção cultural ou luta por política pública, seja em que aspecto for, sem mobilização, né? Não adianta a gente achar que sozinho ou nosso grupo é suficiente para desvendar, desfazer nós, assim. A gente precisa muito, muito mesmo agir em rede e se articular com outros grupos e movimentos. Eu não sei, por exemplo, na região Ubatuba, eu acho que é Bardeia, né? Eu não sei se aí se vocês já identificam algum movimento que exista no litoral norte, porque é muito importante que vocês se aproximem e se conectem com os movimentos dos outros litorais e das outras regiões do estado. A gente brinca do interior profundo, por exemplo, como a gente fala do Presidente Prudente. A gente só consegue circular por Presidente Prudente porque tem lá uma pessoa que a gente conheceu no movimento que a gente consegue atuar em rede com ele e se fortalecer e fortalecê-lo, né? Porque quando a gente também consegue chegar até lá, a gente está fortalecendo o espaço que eles estão lá lutando para manter aberto e, e podendo oferecer as coisas para o público se a gente conseguir chegar lá. E a gente só vai saber que eles existem se a gente estiver minimamente conectados, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu pensei que eu podia falar que eu não falei ainda, porque eu acho que muita coisa a gente pode ir num aspecto de provocação mesmo, né, Fá? Mas é Sim. basicamente isso mesmo, assim, acho que a grande caída da ficha da gente foi na hora que a gente percebeu que pra gente continuar fazendo o que a gente tinha vindo fazer, a gente precisava atuar com a política cultural, porque senão a gente não ia conseguir, a gente ia se afastar do nosso propósito. E a gente não ia conseguir. Ia ser muito, muito triste a gente ter que voltar para nossa cidade, tipo, não conseguimos, não, né? Então, eu acho que nessa perspectiva principal. Ô Mari, você falando aí, eu fui pensando aqui várias coisas que, na verdade, quando eu te convidei, eu nem pensei sobre isso. Acho que você toca num ponto muito bacana, que é essa questão da rede, né? Da possibilidade de atuação em rede, do quanto isso fortalece, do quanto isso cria possibilidades, né? Quando eu conversei com você, eu falei mais desse aspecto mesmo, né? Como que a militância interfere no fazer, né, na produção, como a produção interfere, na militância. Acho que você traz esse, esse episódio, né, que você conta aí das agendas e nossa, tinha mês que a gente olhava e falava assim, nossa, a gente ficou só na tangerina, a gente ficou só na militância, né? E a Uhum. militância não, efetivamente, assim, né? Diretamente, ela não traz o dinheiro, não traz sustento, Sim. mas ela fortalece muito as ações e tal. Acho que uma coisa que eu queria ver se você conseguia aprofundar um pouquinho mais é isso, como que vocês encontraram esse equilíbrio Uhum. entre é, Sobreviver e militar. e é isso. Minha internet tá bem ruim, né? Você já percebeu? Tem hora que dá um lapso, assim. Como que Mas é vocês esse equilíbrio encontraram entre. esse equilíbrio, né? E aí depois queria voltar, depois que você falar um pouquinho mais sobre isso, a gente voltar, acho que para pegar nessa questão da atuação em rede, que acho que você pegou num ponto que eu nem tinha pensado e que acho que é bem que dá Tá. bastante pano para manga aí. Bom, a gente tinha que fazer a música cover para sobreviver e a gente estava se afastando do nosso propósito da música autoral, que foi o que a gente fez, a gente sair lá de Ribeirão Preto, viajar 400 e poucos quilômetros para chegar aqui mais perto da capital. Como a gente não queria desistir do nosso propósito, a primeira coisa que a gente organizou foi a nossa constituição jurídica, né? Existir
para se garantir, para poder disputar os editais, para poder se organizar enquanto produtores, já que era isso que a gente tinha que fazer e poderia fazer, e só isso podia salvar a gente de fugir do nosso propósito, né? De salvar a gente de. Enfim, é isso. Então a gente começa a organizar a coisa da empresa e a gente decide. Isso foi um momento muito louco, assim, porque a gente pensa hoje que a gente foi bem, talvez, inconsequente, mas eu também acho que não. A gente decide que a gente não vai mais fazer música cover. Por quê? A gente tinha a ilusão de que a gente estava em São Paulo, tocando na Vila Madalena, nos lugares mais badalados, e que a hora que a gente lançasse um disco, uma música, todo mundo que ia no show toda sexta-feira, que nunca faltava, ia lá ver a gente no Centro Cultural X. É óbvio. Eles nunca faltam, eles estão aqui toda sexta-feira. Aí quando a gente fez o primeiro show autoral, não foi ninguém. Tipo, as pessoas não gostavam da nossa música. Eles gostavam do entretenimento que a gente proporcionava, né? Não era sobre o trabalho musical do grupo. E aí a gente falou, caramba. Aí foi uma mistura de revolta com cair a ficha mesmo, de falar, a gente tá fazendo tudo errado, uma coisa não vai juntar com a outra ali na frente, a gente não vai fazer disso dois disso, sabe? Ou é isso ou é aquilo, não tem junto. A gente decidiu que a gente não ia mais fazer show em bar. E aí o pessoal da banda falava, vocês estão ficando loucos, a gente vai viver do quê? A gente falou, a gente vai dar um jeito, a gente vai organizar, a gente vai fazer de outro jeito, mas a gente não vai mais fazer, porque isso não tá levando a gente pra lugar nenhum. Vamos mudar o nome do projeto, tentamos mudar o nome do projeto, um projeto de ser música autoral, outro projeto de ser música cover, mas pra gente não fazia nenhum sentido, porque a gente veio aqui pra fazer música autoral. Tipo, era isso, eu tava muito determinado na nossa cabeça. Mas a gente continuou ainda fazendo uns eventos corporativos que não eram abertos ao público, porque a gente precisava realmente pagar minimamente as contas. Quando a gente começa a fazer a militância, aí foi um momento bem difícil, assim, porque tipo, a gente não tava equilibrado, tava tudo muito ferrado. Mas a gente entendeu que aquele era o nosso colete salva-vidas, de começar a emplacar a produção cultural. E aí, eu não sei, gente, exatamente como que acontece isso, mas de certa forma nunca foi fácil, tá? Nunca foi, tipo, confortável, de falar, nossa, que vida fácil, tranquila e confortável, mas de certa forma, a gente estava ali, conseguindo fazer o nosso propósito, porque eu acho que isso é o mais importante, né? Porque às vezes, por exemplo, hoje o meu companheiro tá secretário de cultura aqui em Mariporã. Tá fazendo um trabalho muito legal, é lindo, mas ele não tá realizado. Tipo, ele não tá tendo tempo de ser o que ele é. E assim, agora de repente, no final do mês não falta o dinheiro para pagar a conta, mas o que que tá faltando? Então, também tem essa coisa da gente não fugir do nosso propósito, né? Fazer o que faz com amor, sabendo que, tipo, vai ter dias mais difíceis, mas vão ter dias super legais. Quando a gente consegue ganhar um projeto, é muito legal, é uma sensação de, nossa, o que eu tô fazendo tá valendo a pena, eu vou conseguir produzir, eu vou conseguir. E porque no fim das contas é isso que a gente quer. A gente quer produzir e poder viver dignamente do que a gente se propôs a fazer, né? Mas até essa trajetória da atuação, da militância, também é o que faz ele chegar hoje onde ele tá. É muito louco isso. Nesse momento, ele não está podendo se expressar artisticamente como gostaria, mas a gente sabe que ele vai voltar em breve, porque ele só está neste lugar, não é onde a gente pretende ficar por muito tempo. Mas até essa trajetória, né, de atuar com os movimentos, se organizar, porque também para a gente atuar em movimento a gente tem que estudar muito, né? Porque se a gente quer lutar por política pública, se a gente tem que saber do que a gente está falando. Então é um processo de desenvolvimento também, de certa forma, intelectual sobre a produção cultural, a política cultural, como se desenvolve. E aí chega uma hora que você tem capacidade, inclusive, de fazer a gestão de um órgão, como está acontecendo hoje. Então, eu acho que, na verdade, esse equilíbrio mesmo, ele foi acontecendo de um jeito meio bem o bêbado e o equilibrista mesmo, né? Tipo, nunca pode se dizer que foi equilibrado, mas de alguma forma a gente chegou até aqui. E, e assim, eu acho que só estamos onde estamos por causa de todo esse trajeto sinuoso muitas vezes, outros momentos um pouco mais tranquilo. Nesse período, por exemplo, de 2010, 11, que é quando a gente para mesmo com a música cover, de lá pra cá a gente lançou um, dois, três, quatro discos fomentados. Então, tipo, dentro desse. E olha que isso, o último foi 2019, porque depois da pandemia a gente não produziu mais, né? Que entrou a gestão pública na vida do Ricardo.
Mas de 2011 a 2019, a gente produziu 4 discos. Então, tipo, é muita produção. 3 discos e uma circulação, 4 projetos fomentados, né? É quase um ano sim, um ano não, que garante a existência de um fazer artístico, né? Você conseguir a cada ano produzir alguma coisa ou circular com alguma coisa que já está produzida. E esses projetos foram se fortalecendo e a gente foi conseguindo ser projetos que ficavam bem pontuados e tal, muito por causa da articulação em rede, que daí a gente volta, né? Poder propor uma circulação que se espalha pelo estado de São Paulo de verdade, porque a gente tinha por onde passar de região metropolitana até interior profundo. E graças aos movimentos. E da mesma forma que também a gente podia receber as pessoas aqui. E aí você recebe as pessoas na sua cidade e você consegue também proporcionar para a sua cidade e para as pessoas que estão ali assim, sem ter condições de acessar, coisas que elas também não teriam se você não tivesse essa rede formada e conseguisse trazer esses grupos até nós, né? Eu não sei se essa parte do equilíbrio foi e se você quer que a gente fale mais Sim, sobre essa. sim. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar alguma coisa também, fiquem à vontade, tá? Ah, eu posso. Sim, Pode. É, Bom, começar dizendo que eu adoro ouvir os maçonetos, viu, Mari? Pode ser no boteco ou no centro cultural. tá bom. É que no boteco ninguém quer ouvir maçonetos, querem ouvir música cover e... Ah, não. Mas também adoro escutar vocês cantando Sai Guarabira, tá super valendo. Tá bom. A Fábia falou, né, do que ela não tinha pensado na questão da rede. E aí a primeira coisa que eu anotei aqui que você falou foi fazer articulação em rede, porque eu fico pensando que a gente, por exemplo, o nosso projeto que não tem dinheiro, não tem nada, a gente é tudo voluntária. Se Uhum, não fosse a nossa articulação em rede, ele não existiria, uhum, né? Então isso é fundamental. Acho que para qualquer projeto que se que se pense sustentável, a gente precisa pensar rede, né? Não tem muito jeito. Para mim não sei, não é uma facilidade dizer usar essa palavra, mas eu trabalho em rede, né? No meu trabalho profissional eu faço rede, né? Eu sim. teço rede, Uhum, então não consigo, não dá para pensar, né? Sem esse trabalho sem rede. Aí eu pensei nisso. A primeira coisa que você falou, eu falei, nossa, é para gente, né? Tem que uhum. ser assim, não tem muita saída. E que bom ter você aqui. O Eri, falando nessa coisa das PLPs especificamente, né? Eu participei recentemente de uma comissão de avaliação de projetos em Cubatão, e um dos projetos contemplados lá foi das PLPs. Viu, Elas, Elineide? elas Ouviu? Caramba, fizeram, elas produziram 10 videocasts com os temas que são olha só. debatidos sobre sobre tudo da mulher, sobre tudo que as PLPs produzem de pensamento, elas vão registrar em videocasts. Caramba, a gente nunca pensou em gravar aula, a gente grava pedacinhos para. Mas adorei a ideia. Você sabe que a história de pensar projeto, quando surgiu, a Chay, acho que você conhece, ela falou assim: Sim. ah, eu não tinha visto, né? Mesmo sendo da Compoema, eu não tinha visto o lançamento lá do edital e tal. E aí a Chay comentou, daí ninguém se manifestou, acho que todo mundo ficou, nossa, mas será e tal. E aí eu falei: quer saber? Vamos tentar. E a gente tentou e deu certo, quase não deu, mas deu. Uhum. Mas é porque acho que quando pensa em projeto cultural, a gente acaba ligando muito à questão das artes, né? Mas vocês Então, podem, porque, tipo, é produção de conteúdo. E é uma sim. produção de conteúdo muito importante de fortalecimento e proteção da mulher. Então, a Uhum, PENAB vem aí, já organizem um projeto para vocês pensarem como registrar isso, porque é outra coisa também. Muitas vezes, essas aulas que vocês dão presencial atinge X pessoas, se vocês registram isso num material que fica online, vocês registram 10x pessoas, né? sim, sim, Então nossa, é uma chance de vocês até maravilha. conseguirem alcançar mais gente. Eu acho que é muito importante. Já vamos começar a gravar semana que vem. Mas coloquem isso num edital para ser fomentado também, para todo mundo poder, de certa forma, minimamente se remunerar, né, com a atividade. Sim, sim, acho que é justo, né? Justíssimo. Obrigada, adorei a ideia. Já vou Boa. copiar.
Quando a gente, né, aí voltando isso que ele falou, né, quando a gente abriu a inscrição, é, acho que duas pessoas que eu provoquei foi a Patrícia e a Irineide, né? Daí eu lembro que a Patrícia falou, mas o nosso coletivo não é bem cultural. Foi, como não é cultural? A gente tá falando em cultura de acessibilidade. Aí com a Irineide eu falei, como que não é cultural? A gente tá falando, né, de um projeto para pensar ou para repensar, né, essa cultura patriarcal, enfim, eu falei, como que não é cultural? É isso, é que a gente acaba associando As a artes, cultura né? artística, né? É, mas Mas tá, cada a gente vez já, mais, eu acho que já tá ficando superado isso, né? A cultura cada como vez modo mais de vida e pronto, é. isso tem superado, né? Assim, o PROAC ainda faz meio que uma divisão, né? A gente fez recentemente aí uma análise dos blocos que foram abertos. Tem uns blocos que é mais voltado para a cidadania, outros mais voltados para a arte, mas assim, né, até no PROAC, que sempre foi essa coisa a maior parte do tempo, né? Desde Das 2006, foi essa coisa artes. voltada mais para as belas artes, né? Uma Uhum. coisa que a gente debatia muito com a secretaria, que é essa coisa de tipo da qualidade, né? De um dos critérios é a qualidade artística, que tem que ter Aham. boa qualidade. A gente fala, o que que é qualidade artística, né? O que que baseia isso É, de e no boa termômetro de qualidade? quem, né? Quem que tá medindo essa temperatura aí, pô? Enfim, mas acho que é isso, né? Que bom que está sendo superado e que a gente Sim, pode ter esse olhar mais amplo mesmo para a cultura, né? sim. Pode falar, Ana. Ah, que você comentando do PROAC, uma coisa que eu reparei nesse ano é que, por mais que tenham surgido os editais diferentes e que é muito legal, também eu senti falta de alguns, por exemplo, de circulação. Quase não tem, né, de circulação. Eles juntaram tudo, né? Produção e circulação. E tá uns É, valores altíssimos que podiam contemplar o dobro de pessoas, né? Eu não me tipo, aprofundei no edital do PROAC esse é, ano ainda, no PROAC Penab, né? Mas o que sim. eu tenho ouvido dizer é isso, né? Que tá tudo Sim. muito. É a indústria criativa agora, né, gente? Não é mais produção cultural. É sobre Tipo, indústria. que nem a Fábio falou, juntou, né, produção com circulação. Só que aí, se você tem uma coisa produzida, não dá pra você inscrever pra circular, porque ele não vai ser de produção. É. Não só pode ser produção e circulação. E Você tem que circulação, produzir e circular. sim. Mas assim, a gente já tem que ficar serenas, porque, de certa forma, a política nacional Aldir Blanc, né, como foi a Paulo Gustavo, está chegando nos municípios, então a gente, óbvio, é muito legal a gente conseguir acessar um recurso estadual porque ele é mais Mais volumoso, volumoso. mas se a gente não tem nesse momento o que produzir, a gente volta os olhos para a questão do município e foca para garantir que a gente tenha ali o mínimo de capacidade de produção e de circulação e de sobrevivência, né? E E, é isso, né? Os editais estaduais acabam sendo muito concorridos, né? Porque as sim, vagas são poucas, o recurso acaba, né, por mais que seja mais volumoso, sendo mais escasso. E nos uhum, municípios, de certa forma, a gente consegue acessar mais, né? A gente vê aí pessoas que nunca tinham acessado, acessando os primeiros editais a partir da Aldir Blanc mesmo, né? É, foi o nosso caso, mas foi na L... Não, foi no municipal mesmo. Não foi nem da LPG, nem da Paulo Gustavo. Se foi no municipal, a gente vê assim que Foi o municipal. municipal acaba meio que sendo a porta, tem começado a ser a porta de entrada, né? Tenho sim, ouvido muitas pessoas falarem, nunca tinha acessado, mas na Aldir Blanc ou no fomento municipal e tal. E aí a gente vai se preparando para esses passos maiores aí, porque o do é. estado tem ficado cada vez mais concorrido, né? Os estaduais e os federais ainda mais, né? Parece que mais inacessíveis ainda, né? E a demanda só aumenta, né? Porque imagina, agora a gente vai ter 5 anos de PNAB. Muita gente vai começar a produzir, gente que nunca produziu nos Sim, seus territórios. A gente precisa aproveitar essas oportunidades, inclusive, para aperfeiçoar nosso material, nosso portfólio, nossas coisas, para depois poder também chegar nessas oportunidades maiores, né? E maiores. ter ali uma condição melhor de competição. Sim. Porque às vezes a gente também aqui dentro das nossas cidades, muitas vezes muito, muito áridas, que nunca dão oportunidade. Como que você vai ter um material capaz de concorrer com alguém que está lá na capital produzindo há muitos anos, enfim, né? Muito embora, outra coisa que é muito importante dizer, os movimentos foi os que garantiram as cotas, por exemplo, para o interior, nos editais. Tudo isso é fruto de movimento, tudo isso é fruto de mobilização social, né? Então, dentro dos nossos territórios também, quando a gente se mobiliza, a gente consegue
mudar um pedacinho ali do nosso quintal. E é muito importante a gente estar bem atento, porque às vezes a gente também, quando a gente está produzindo, a gente se distrai com o que está acontecendo, né? Eu tenho visto muitas cidades que, tipo, a galera tá agora mergulhada na execução da LPG, a galera tá fazendo merda com a Penab e ninguém tá percebendo, porque tá preocupado em executar sua Produzir. LPG. E assim, a gente precisa, é um olho no peixe, outro no gato. Tá produzindo aqui o que ganhou, mas já tá de olho para ver se estão fazendo o que tem que ser feito. E se não está sendo feito, tem que mobilizar, tem que chamar todo mundo, tem que trocar ideia, tem que puxar a corda, esticar a corda com o gestor que tá fazendo o corpo mole. Porque é isso que vai garantir que a gente não retroceda, né? Porque eu consigo entender a cultura hoje num patamar muito legal, como não está há anos assim de oportunidade, de possibilidades da gente acessar recurso. Só que se a gente bobear, o retrocesso ele vem que nem uma rasteira, na hora que a gente vem, a gente sabe nem de onde veio. Então a gente tem que ficar atento, não pode se distrair porque está produzindo alguma coisa que conseguiu pegar um recurso no final do ano passado e não ver o que está acontecendo com a Penab, por exemplo. É obrigação, a gente falando aqui em movimento, em articulação, em mobilização, é obrigação de quem tem o fazer cultural estar atento às quais políticas públicas estão sendo desenvolvidas e como estão sendo conduzidas. Porque tem gente que faz de qualquer jeito, tem gente que. Tem cidade que abriu mão, não entregou para ar, entendeu? Tipo, são coisas que são gravíssimas. E quem vai poder colocar a boca no trombone somos nós. Que depende desse fazer da política pública para poder garantir que a gente também consiga fazer o nosso. Se expressar, né, enfim. Ou garantir nosso movimento, ou garantir nossa mobilização. Então também é uma coisa importante. Patrícia? Ah, estou tão feliz aqui de ouvir a Mari contando, lembrando essa trajetória. É assim, é muita generosidade aí, né? A Mari é a generosidade em pessoa. Ela e o Ricardo são a cultura, os artistas cresceram muito graças a toda essa energia, porque eles vêm com um pensamento muito de coletivo, né? Então, essa rede, ela foi construída por conta dessa vontade que não é assim, olhando só o umbigo, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Você não está sozinho, né? Você tem que olhar e ajudar todo mundo a crescer, né? Não adianta você querer ir sozinho, você tem que estar junto, né? E, e Mari, nessa mentoria, queria aproveitar e contar aqui, a gente veio para a mentoria com a ideia de fazer o CNPJ, era isso que a gente ia fazer, porque a nossa agenda tangerina, ela tipo o tempo inteiro, né? A gente lembrou, eu lembrava de você falando da tangerina. E está muito difícil ainda a gente dissociar a agenda tangerina do restante. E essa mentoria está ajudando a abrir nossos olhos para isso, né? Então, essa oportunidade é muito legal e eu queria agradecer muito, né, essa oportunidade da Fábia ter provocado, porque a gente, eu, né, principalmente, não conseguia mesmo enxergar como uma coisa cultural essa questão da acessibilidade. É, até para quando tinha que preencher alguma coisa em algum edital, eu sentia muita dificuldade porque eu falava, onde que eu vou colocar a arte nisso? Né? Sempre senti, né, a arte muito forte na cultura, e não é isso, né? E aí a Fábia trouxe e vocês, e eu acho que assim, essa questão legal de trazer a questão da acessibilidade nos editais, né? De trazerem cotas para PCD, não é só mais para quem é negro ou para quem é indígena, é para quem é PCD também, né? Então, é um momento
muito interessante esse para a gente que está nessa movimentação toda, né, da causa da pessoa com deficiência. E eu queria aproveitar então a oportunidade para agradecer, porque eu aprendi muito com você e com o Ricardo, todos esses anos que a gente, acho que, sei lá, acho que desde 2012, né, Mari, que a gente... O Cultura Ativa acho que é o divisor de águas, né, Paty? Aí é Sim, 2013. sim, foi 13, né? Mas ó, só uma coisa que você falou sobre desassociar a militância da coisa, não desassociem nunca, gente, é muito importante. Eu me mantenho Uhum. militante. Sim, Ontem foi terça. Ontem eu estava 10 da manhã em reunião das regionais do FLIGSP, porque a gente entende que a gente precisa continuar fortalecendo, porque senão a gente passa pela militância, se uhum, desconecta dela. Quem serão os próximos, né? A gente tem que formar novos militantes, porque é sim, uma engrenagem que não pode parar, porque se ela para, sim, a gente pode exato, colocar tudo a perder do que foi construído até então, né? exato. Então, às vezes eu tô falando, meu Deus do céu, não tenho mais idade para militar, caramba, eu já tô com os cabelos brancos, mas aí eu não aguento, eu vou. E assim, a gente tem que. É óbvio que não é mais com a constância e com a intensidade que eu Uhum, fazia antes, porque, tipo, agora a gente trabalha muito, tá todo mundo, né? Tá tudo muito corrido. uhum. Mas não dá pra abandonar completamente, assim. Parece que até é meio viciante a militância. Tem alguém que fala, ai meu Deus, saudade de uma reunião presencial com o povo da luta. Numas brigas. Saudade de disputar orçamento na Lesp. Que legal. Ai, ai. É, Mas então, acho que essa coisa do orçamento, só por exemplo, aqui em Mariporã, ontem, segunda-feira, teve a audiência do orçamento participativo. E era segunda-feira, um frio do caramba, a gente hackeou o orçamento participativo. A gente começou a mandar para as pessoas para votarem em cultura, mesmo quem não tava lá. Depois a gente tem que ver o resultado. Acho que ficou bom, viu? Porque tava meio vazia a audiência e a cultura bombou. A cultura, não, a cultura bombou, ficou em primeiro. Aí, viu? aí, ó. É. É uma E aí eu delícia. fui lá e foi engraçado, porque eu fui lá participar, que eu não entendo assim muito dessa coisa do orçamento, nada disso, né? Mas eu sei que é uma coisa importante, Uhum. né? Que eu teria até que conhecer mais. Mas aí chegou para mim em cima da hora, falei, ah, eu vou lá ver o que que é esse negócio. Aí, quando chegou lá, você tinha um formulário lá do Google para votar em qual área você queria que priorizasse o orçamento. Uhum. Aí tinha quais as áreas? Cultura, esporte, As secretarias, né? mobilidade, as secretarias. Aí eu falei, poxa, mas eu queria que priorizassem Políticas para projetos pessoa com de deficiência. pessoa com deficiência. E Uhum. a pessoa com deficiência, ela está relacionada na cultura, no esporte, no desenvolvimento social, em tudo. Uhum. Onde que eu voto? Na Não tem, cultura. Na não cultura. tem lugar, né? Na Aí eu cultura. fui falar lá no microfone, aí deixei registrado que não Sim. tinha, né? E essa opção, né? Sim. Porque não existe uma secretaria da pessoa com deficiência, uma coisa, então não tem. Aí, bom, eu falei lá, eu falei, acho que nem cabia eu ter levado, mas não faz mal, fui lá e falei que eu achava, né? Mas é importante, Paty, e assim, por exemplo, a luta por orçamento mesmo, né? É uma coisa que é fundamental para a gente, que está aqui tentando entender caminhos para desenvolver o trabalho e criar uma Uhum, trajetória que seja sustentável. É, essa coisa em nível municipal, a luta por orçamento é um passo importantíssimo, né? Se a gente quer sim. garantir o mínimo das coisas acontecendo. E aí, nesse sentido, óbvio que a gente tem que fazer, pontuar e falar sobre a pessoa com deficiência, que tem que ter ali um lugar reservado e destinado. Mas não havendo, vou fazer a defesa da cultura de novo, porque a cultura é a política mais transversal que tem, né? A cultura, Sim. ela lida diretamente com muita coisa, com segurança pública, com saúde mental, com pessoa com Uhum. deficiência. Então, se não tem aonde pôr, a gente põe todos os ovinhos na cesta da cultura, porque pelo menos é um lugar que vai ser feito bom proveito do recurso. Sim, eu votei na cultura, claro, Muito né? bom. Falei para o pessoal votar na cultura, porque realmente a cultura ela está relacionada com turismo, com saúde, Uhum. né?
Sim, Quantas oficinas que não ajudam no desenvolvimento de quem tem deficiência, né? Oficinas Sim, culturais, sim, muitas, né? Passam a ser terapêuticas, né? exato. Então, Saúde mental é uma pauta que está, tipo, exato. altíssima nas oficinas culturais, e é muito importante, né? Então, está muito relacionado mesmo com a cultura, tem relação com saúde, então é assim. Mas eu falei, bom, não quero saber se eu, onde eu ver, posso estar, podem falar, nossa, essa mulher não sabe que não tem nada a ver, que ela veio falar de pessoa com Não, mas deficiência. tem tudo a ver, tem tudo a ver. Mas aí, Eu, Paty, por exemplo, ó, uma coisa que a gente fez no Flixp durante uns anos, que era frequentar as audiências públicas do orçamento em todos os lugares que ela acontecesse. Então, quem estava lá em Rio Preto ia para Rio Preto, quem estava presente por Prudente, a gente, porque é um movimento que articula em rede, né? Tá aham, espalhado no estado inteiro. E aí a gente lia a mesma carta com o mesmo texto em todas as audiências. A hora que legal. veio o balanço da audiência, a cultura no estado, né, só perdeu para habitação. Mas olha o tema, habitação é um tema fortíssimo, né? Tipo, Sim, muito uhum, difundido. Então, assim, sim, imagina o quanto que isso não deixa o povo de cabelo em pé. De falar, meu Deus, a com gente vai ter que fazer uma certeza. coisa, esse povo vai vir para cima da gente. Então, Sim. vocês, enquanto movimento também, se a pauta é recurso para pessoa com deficiência, organizem-se para pautar o poder público sobre isso, né? e Uhum. aí E é aí isso, você vai lá, onde tiver a oportunidade de falar, vai lá e fala. isso. Abriu, abriu uma oportunidade de audiência pública, de não sei o quê, teve lá, você pode se inscrever para falar, vai lá e fala. Vai lá e fala. Ah, É isso. estão circulando um formulário para ver o que a gente acha. Mobiliza as pessoas para, em vez de 2 pessoas responderem, 200 pessoas responderem. Com o texto Sim. que está determinado entre vocês que, ó, nossa pauta é essa. Carimba a pauta, sabe, Paty? Isso é muito Uhum. importante também. E isso para todas as áreas, né? A gente está falando da pessoa com deficiência, mas se no nosso território a gente precisa fazer uma luta por um edital de fomento, por exemplo, local, porque também a gente está falando agora dessas leis federais que estão chegando nas cidades, mas que pode ser que daqui a pouco não seja mais suficiente, porque é isso, né? O recurso sempre é finito, sempre é insuficiente. Então a gente também pode fazer uma luta de organizar o movimento cultural para pautar a secretaria, departamento, seja lá o que for a Uhum. fundação, sobre ó, a gente precisa que exista um edital anual com essa lógica. Porque tem muitos grupos que estão produzindo e precisam. É isso, gente. É a união que vai fazer a força mesmo, sempre, não tem Sim, jeito. Essa é a exato. grande, grande verdade mesmo. É isso aí. É isso. Aí eu queria que a gente voltasse lá na pauta da rede, né, na questão da rede, né? Nisso a ele trouxe aí, né, a fala de que é o caminho possível, né? E acho que é onde a gente se fortalece mesmo. E aí acho que a gente, não sei se a gente consegue contar coisas assim, né? Dessa questão da rede. Você falou disso, ter, por exemplo, a gente se conheceu, né? A gente aqui, eu, Roger, Mariana e Ricardo, a gente se conheceu por conta de um movimento que a gente estava fazendo na Bacia do Juqueri. E Isso. aí, Mariana e Ricardo ficaram sabendo, acabaram indo numa reunião. Aí de lá a gente apresentou o Fligsp para eles, né? Que já era aí um movimento que a Que gente vocês já fazia participavam há algum parte. tempo. Aham. E que é um movimento estadual, né, que tem representação aí do estado inteiro, de São Paulo e tal. E aí, enfim, né, e essa questão de participar, né, tanto dos movimentos locais, né, quanto desse movimento estadual, como a Mari falou, né, que isso aconteceu em relação a eles, e isso também aconteceu em relação a gente, da Compoema aqui, do quanto isso nos formou também, né, nos formou produtores, né, nos fez aprender sobre orçamento, sobre política pública, sobre o que é uma audiência pública, sobre o que é participação social, como que a gente exige, que a gente garante, né? Que a gente possa ter participação social. Acho que tem esse aspecto, né? Dessa rede, desse movimento que traz uma formação, um embasamento para a gente, e que isso acaba refletindo
na nossa produção, porque a gente amadurece, porque aí a gente começa a compreender que lugar que a gente ocupa dentro de uma política pública, né? E que isso é um pouco do que a gente vem trazendo, principalmente lá nos primeiros encontros do Incubarte, que a gente falou muito sobre isso, né? O que que é uma política pública, como que a gente se encaixa, o que que é o nosso projeto, e tudo mais. Mas acho que também tem esse lugar de olhar para essa rede em como a gente pode se fortalecer enquanto rede, né? Que isso é algo que alguns coletivos, eu vejo cada vez mais as pessoas adotando isso, né, dentro das práticas do coletivo de seus projetos. É, acho que isso tem rolado nesses editais municipais, sabe? Da gente se olhar e pensar que ainda é minha rede, que quando eu tenho um fomento, eu posso potencializar, né? Então, pensar nessas estratégias, assim, né? Porque, em geral, para produzir um projeto, por exemplo, para produzir uma circulação, só o coletivo não dá conta de fazer tudo que ele precisa fazer, né? Então, geralmente, eu vou ter que contratar algumas pessoas para fazerem algumas coisas, né? E eu tenho visto, isso é uma prática que a gente adota, e tenho visto cada vez mais coletivos adotarem, por exemplo, a prática de buscar dentro da nossa rede quem que pode oferecer esses serviços para a gente. Aí não sei como é que é isso, vocês adotam essa prática também, como que você vê isso também, Mari? E aí até as próprias meninas, assim, né? Se tem pensado isso, se tem adotado isso nos projetos que tem feito, alguns coletivos que estão aqui acessaram recursos agora da LPG, né? Como é que é e do quanto que isso é importante, né? A gente recentemente concluiu uma circulação que aconteceu no primeiro semestre pelo PROAC, e a gente na hora de pensar no projeto, pensou cidades que a gente tinha, pessoas que a gente conhece, que são produtores atuantes nessa cidade, e a gente contratou essas pessoas para fazerem a produção local para a gente. E aí isso é uma forma também da gente contribuir com o Fortalece. fortalecimento dessa rede, Sim. né? Aí eu não sei se a gente consegue falar de outros exemplos, né? É, Acho que isso é um ó, tema a gente legal, assim, da tem gente que, a pensar como gente que a gente fortalece com recurso mesmo. Isso. A gente, no nosso projeto, sempre colocou a produção local, ou minimamente uma ajuda de custo para o espaço que vai receber, né? Porque também às vezes tem isso. A gente acha que, tipo, ah, a gente vai passar pelo espaço tal, vou fortalecer. Mas quando a gente vai lá, a gente tá gastando a água do espaço, papel higiênico do espaço, a luz do espaço, né? Por mais que você esteja contribuindo com a Programação, formação de né? público, a programação do lugar, mas, poxa, se você tá indo e pode ainda, de repente, uma ajuda de custo das coisas que vão custar para você estar ali, de certa forma, também acho que é uma coisa muito legal dessa atuação em rede. O Eduardo estava fala sobre o lance da formação cidadã, né? Que eu acho que é um pouco disso, quando a gente participa do movimento e entende o nosso lugar de cobrar, de entender, de começar a compreender a engrenagem da coisa pública, do orçamento, da audiência pública, do nanã, é uma formação cidadã. E aí a gente fala dessa formação cidadã para o campo da cultura, então também é uma formação da política cultural em si, mas também serve para tudo, né? Se a gente precisar conversar com alguém sobre as políticas da saúde, é óbvio que a gente não vai ter os meandros da política da saúde, mas a gente sabe a lógica de como deveria, pelo menos, estar sendo discutido. E para a gente também foi uma coisa importante e interessante, porque a troca estética também, né? Quando você está atuando Uhum. em rede, você ainda tem a oportunidade de ver coisas que a gente fala, meu Deus, que ponto de vista interessante, que jeito de fazer, e isso tudo agrega. Então, assim, eu acho que só tem ponto positivo. E a gente pensar muito em como fortalecer, sim, os nossos pares. Se é um edital municipal, quem são as pessoas da cidade? Aqui, o Montanha Encantada, por exemplo, que a gente vai realizar esse ano, que é um festival infanto-juvenil que a gente vai fazer a quarta edição. Esse ano a gente está colocando a equipe 100% Mairiporã. Numa perspectiva de também formar as pessoas, né? Então vai ter as pessoas que a gente já sabe que tem a pegada da produção cultural e que vão estar com a gente ali num lugar mais de vamos fazer, mas também vão estar as pessoas que vão estar ali na perspectiva de se formarem, de aprenderem, quase que num estágio, de vivenciar a produção cultural, para daqui a pouco poder também estar se aperfeiçoando e fazendo seus próprios projetos, ou também passarem a ser mão de obra de outros projetos da cidade. A LPG acho que teve uma importância muito, muito grande assim nesse sentido. A gente tirou das cavernas muita gente que não sabia que podia fazer produção cultural na cidade. Tem uma menina que é formada em Libras, mas estava toda enferrujada.
ela é a Libra de todos os projetos, então ela teve que voltar a estudar, se aperfeiçoar, e ela tá, ontem tava na reunião e aí olha só que legal, essa menina que tava, tipo, nem sabia que ela podia ser uma produtora cultural, estar no Fazer Cultural, ela, por causa dos projetos, ela começou a fazer as Libras, já se envolveu na produção cultural mesmo, porque daí vê ali fazendo, começa a entender o que, o como, marcar, agendar, cuidar, não sei o quê. E aí ontem ela já estava na reunião das câmaras e do conselho. Então, tipo, ganhamos mais uma soldada, entendeu? Pra luta que tem que continuar, né? E, e aí, eu acho que eu perdi o fio da meada da. Ah, e tem acontecido muito isso em Mariporã. Essa menina é um exemplo. Uma outra menina que é a filha de uma mulher que é dos anos 80, da época da cultura, que é a Yara, uma querida, que começou com a gente o movimento Culturativa, que já tá com quase 70 anos de idade, totalmente, tipo, já afastada. A filha dela chegou no rolê agora porque ela faz redes sociais e ela não sabia que ela podia trabalhar com redes sociais para projeto cultural. E a gente falou, precisa, todo mundo precisa divulgar, todo mundo precisa criar um plano de comunicação, é importante para os projetos se divulgarem. Ela tá lá também, prestando serviço para um monte de projeto. Então, assim, eu acho que de tudo isso, o que fica mais bonito para mim, de legado, é a gente perceber que, tipo, as pessoas conseguem agora atuar na própria cidade, coisa que era impossível. E minimamente, tipo, olha, eu tô fazendo, eu tô ganhando um X nesse, um X naquele, no bolo eu tô ganhando uma grana, eu nunca ganhei uma grana em Mariporã, sabe? Então, tipo, é muito, muito lindo mesmo ver. E eu acho que a gente precisa sempre, quando vai pensar na nossa produção, sempre fazer um olhar de 360 e entender quem são as pessoas que podem ser fortalecidas e as que precisam ser fortalecidas. Porque às vezes a gente, por exemplo, a Paty nem sabe ainda. A gente vai convidar a Juju, que é a filha dela que tem a síndrome de Down, para participar do Montanha Encantada, numa perspectiva Ah, de legal. aprendizado. Mas ela vai estar lá com a gente, cuidando das pessoas que vão entrar no palco. A gente não sabe direito o que que é, mas a gente sabe que ela vai estar lá com a gente. E assim, Uhum. a Juju é a pessoa que tem o currículo que vai dizer que a gente vai dizer, nossa, a Juju vai contribuir, mas a Juju precisa ser fortalecida. Ela é uma jovem que tem que começar a fazer as coisas. E se não for a gente que está aqui dentro do território, entendendo, conhecendo, tendo sensibilidade, quem vai fazer? Né? Então, assim, eu acho que é muito, muito importante a gente também ter esse olhar, e sem contar que quando a gente tem certas coisas, movimentos que a gente faz, que parece que a gente faz um movimento e o universo faz dois pra você, assim, sabe? De várias coisas, assim, dessa trajetória nossa de, por exemplo, quantas oficinas de projeto a gente fez para as pessoas, e vocês também, de fazer, tipo, vem aqui que eu vou te ensinar, sem não me pagam R$ 1, ninguém tá me pagando nada, mas eu vou pegar o meu tempo, vou separar horas do meu dia, de alguns dias, e a gente vai fazer junto, a gente vai aprender, vai fazer mentoria, vai fazer plantão de dor. A gente já fez tanta coisa, de tanto nome. E eu acho que isso volta de muitas formas pra gente, sabe? E até falando energeticamente falando, né? Mas eu acho que resumindo, né? Essa atuação em rede que a gente está falando, ela pode acontecer dentro do nosso quintal, dentro da nossa pequena comunidade, mas a gente tem que ter sempre esse olhar de entender quem são as pessoas que a gente pode se conectar em outros lugares, porque a gente vai ampliando o nosso braço, vai ampliando nossa capacidade de articulação e principalmente aprendendo muito, trocando muito, esteticamente falando, né? Cria repertório pra gente. Eu acho que eu não consigo enxergar a produção cultural isolada. Tipo, eu no meu quarto, eu, meu coletivo, eu e nós, e minha banda, sabe? Eu acho que, tipo, a gente tem que fazer uma coisa sempre. Quanto mais amplificada, quanto mais. Eu acho que a chance de dar certo é muito maior. Não que não vai dar certo alguém que, sabe, tem um trabalho lindo, sensível e que só ela e outra pessoa vai lá e acontece, circula e faz. Mas eu não acredito muito nessa produção. Eu acredito nessa produção que a gente faz meio que de mão dada, que a gente se organiza para fortalecer as pessoas próximas de nós. E é isso, assim. Não sei se eu falei o que você precisava que eu falasse. Opa. Não, acho que é isso. Acho que agora é mesmo a gente trocar e ver, né? E aí, os coletivos? Vocês têm tido esse olhar? Não tem? A Patrícia quer falar, né? Acho que a Uhum. gente trocar um pouco aí, como é que tem sido aí esse olhar e como é que tem sido essa atuação. É isso. Vai, Patrícia. Então, a experiência com o iPad, a gente, todo evento que a gente fazia,
era essa rede dos artistas, dos amigos que colaboravam para o projeto acontecer. Então, a gente fazia o evento, e aí vinha o do grafite, vinha com palhaçaria, enfim, ou que vinha com pintura, todas as expressões artísticas envolvidas ali, tudo voluntário. Era todo mundo fazendo assim por amor para o negócio acontecer. E aí, o ano passado, teve a LPG, e aí a gente escreveu, o mesmo festival que a gente já fazia, a gente inscreveu, mas dessa vez para pagar as pessoas que faziam de graça, né? Os artistas. Então, a gente convidou. A prioridade foram os artistas que sempre estiveram com a gente, que a gente chamou, mas dessa vez para remunerar, não dava para remunerar muito, não era o que a gente queria, e mesmo assim, a maioria deles falava, não, não precisa me pagar, não precisa me pagar, ainda queriam fazer, né, assim, é, e a gente queria pagar mais mesmo, mas, né, alguns doaram o cachê, falaram, não, não precisa me pagar, aí a gente pode fazer outra coisa, pagar, comprar mais coisa para oferecer para a galera, né? Para gratuito, sorvete gratuito, não sei o que gratuito, pipoca, enfim. É, mas eu acho que é bem isso. A rede é importante, porque você consegue muita coisa com a sua rede, porque dependendo do que você quer fazer, né, do que você luta, acredita e vai em frente, tem muita gente querendo ajudar as coisas a acontecerem, né? E, e eu acho que quando tem a oportunidade de retribuir, ou de alguma forma, você participando dos eventos dessas pessoas, da mesma forma que eles participam do seu, ou você remunerando, acho que é o mínimo que tem que acontecer, né? Acho que é assim que funcionam as redes. Sim, e aí é importante, né, isso que você fala, que às vezes pode parecer óbvio, assim, né, isso que você falou. Ah, a gente sempre fez voluntário, as pessoas sempre vieram de graça, aí quando a gente teve recurso, a gente foi remunerar essas pessoas que vinham de graça. Mas, às vezes, acontece tipo assim, a gente sempre vai de graça, contribui sei lá, com algum coletivo, com algum lugar, a gente está sempre fortalecendo. Aí, quando esse coletivo, esse espaço ganha um recurso, ele contrata outras pessoas, mas não contrata quem vai de graça, porque aí há um pensamento, né? Tipo, ah, essa pessoa sempre veio de graça, eu Não convido ela precisa. de graça e eu contrato. Isso acontece também, né, Vá? Bastante, bastante. Mas é isso. Também é aprendizado pra gente, né? Tudo isso é Sim. aprendizado. Mas aí a gente age bem diferente porque a gente não vai agir como. Diga, Ana. Vocês falando veio muitas coisas na minha cabeça, mas principalmente isso que você fala das redes, né? É, não sei se você vai lembrar de mim e do Will, a gente estava no Contadores de Mentiras e o nosso espetáculo que a gente tem pronto, ele depende muito de estrutura de aéreos. E é muito difícil, assim, você achar um lugar que tem estrutura de aéreos, assim. Ah, ali na esquina tem. Não, é muito difícil, assim. Raro, né? Principalmente aqui. E isso das redes seria uma coisa que é muito importante, só que a gente ainda não tem. E aí a gente tem até pensado nisso, né? E como que a gente fez para conseguir, por exemplo, propor uma circulação? Eu fui entrando em redes sociais de coletivos que eu sei que apresentam aéreos, vendo onde eles apresentaram para entrar em contato com esses lugares, e aí foi mó trampo para fazer isso. Aí tá, beleza. E não sei se vocês conhecem, já ouviram falar da Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo. É um lugar de trocas, né? Ninguém é remunerado por apresentar financeiramente, mas todo mundo troca. E lá no começo do Incubarte, a primeira coisa que a Fábio e o Roger fizeram foi em perguntas pra gente, né?
e para a gente levar para o coletivo também. E nisso a gente já percebeu que nem todo mundo do coletivo estava na mesma vibe que a gente. E aí surgiu essa oportunidade da Convenção Brasileira de Circo, que era, a gente pensava em inscrever o nosso espetáculo, só que a gente já tinha em mente de que nem todo mundo estava na mesma vibe. E a convenção eu enxergo como um lugar perfeito para você conhecer pessoas e fazer contatos e redes. E nem todo mundo do coletivo concordou em ir. Então a gente não pôde inscrever o espetáculo. Mas aí eu e o Will falamos, a gente vai do mesmo jeito, só que a gente vai escrever nossos números. E aí eu queria compartilhar com todo mundo que um dos nossos números passou e a gente vai apresentar na convenção de circo. Ah, é, parabéns. É isso, Ana, é isso. Essa rede ela só vai ser tecida, né, e se fortalecer. Isso, vocês encontrando esses espaços mesmo de troca, né? Porque é isso aí, cria cria esse tipo de conexão que a gente está falando, né? De repente, é isso, assim, né? Se a gente pensasse aqui, acho que rapidamente, se a gente precisasse de estrutura de aéreo para circular pelo estado de São Paulo, eu acho que rapidamente a gente conseguiria identificar vários espaços que a gente já conhece, pelos Um quais a gente deles já foi a passou, indicação sua, que foi pelos o. quais a gente já passou, que poderia entrar nessa circulação. Mas por quê? Porque a gente tem, né, tá aí, né, desde a gente tá desde 2010, Ah, mais ou menos, né? tava aqui tentando lembrar o nome. O Arthur Neto, o O Galpão Arthur Galpão Neto. Arthur Neto, né? Que foi, eu falei, Ana, a gente foi lá, e eu falei, Ana, eles têm estrutura, porque a gente foi e viu que tinha lá os tecidos Uhum. pendurados. E é isso, assim, só a gente se aventurando, se arriscando e entendendo isso, né? Que isso alimenta essa parte de produção cultural. Isso vai fazer a gente crescer, vai fazer a gente fortalecer, vai fazer a gente aprender mais coisas. E é Uhum. isso, vai embasar melhor os nossos projetos, a venda dos nossos espetáculos, enfim, tudo mesmo, né? Parabéns. Que bom que vocês É, se inscreveram e tiveram isso de falar, vamos só os dois, mas vamos. não, eu acredito, eu pensei, né? Falei pro Will. Eu acho que os nossos números individuais, eu acho não, eu tenho certeza, eles não têm tanta força quanto tem o espetáculo. Mas eu acho que a gente ainda assim tem chance. E aí a gente inscreveu todos que a gente pôde, que dependia só de nós dois, e um passou. E eu ia falar mais alguma coisa, mas agora eu esqueci. Então deixa ele falar, Foi mas quando a Mariana tava falando, aí agora eu esqueci o que que era, mas talvez eu É lembre que ela fala depois. só um pouco, né? Ela fala só um pouco. Eu só queria, antes da Eri passar a palavra para Eri, uma coisa que você falou, Ana, sobre o lance, assim, atuar em coletivo também é complexo. Porque nem sempre as pessoas estão na mesma vibe. E assim, tem um lugar que a gente também aprendeu com as calejadas, que é que tem uma hora que a gente entende que as pessoas estão do nosso lado, não estão exatamente na mesma sinergia, e a gente segue. Se a gente tiver a oportunidade de levar as pessoas na garupa, a gente leva, mas vai chegar uma hora também que é isso, meu número passou. E nem sempre é um espetáculo que as pessoas precisam, elas precisam do número. Então, e talvez vocês indo e vocês se fortalecendo, vocês vão fortalecer o coletivo de tabela, porque vai chegar uma hora que eles vão falar, nossa, que legal esse lugar. Poxa, que eu não sabia que tinha. E vão perceber o valor que isso tem e talvez mudem o comportamento. Ou pode ser também que a gente perceba que aquele coletivo não é exatamente um coletivo, né? Porque coletivo é quando a gente faz junto, se organiza junto. Se de repente virar um coletivo de dois, tá tudo bem também. Não tem problema, entendeu? É só seguir, você não pode perder o seu propósito. E aí as pessoas que venham, se tiverem na vibe, e outras pessoas virão também, e tá tudo bem. Não sofra por isso. E pode passar a Sim, a palavra. gente entendeu bem isso quando com o Incubart. Desde o início a gente vem refletindo sobre isso, né? Não foi só no nosso coletivo, teve mais gente também. E é isso, e tá tudo bem. Iri? Nossa, muitas coisas. Bom, acho que a Fábia tem me ouvido aí desde que eu comecei a representar as PLPs aqui, de muitas angústias, né? E aí, Mari, quero muito te agradecer por esse. Eu falo para a Fábia que estar aqui é para além do recurso, porque eu tenho. Acho que aqui é uma proposta da gente expandir mesmo, né? Em pensamento, em coletividade. E eu tenho repensado minhas intolerâncias. E aí, quando você diz
às vezes a pessoa não está no mesmo momento, na mesma energia, mas está junto. E acho que é isso, é perfeito, legitima o que eu tenho pensado, porque eu sinto que eu tenho um nível de investimento, mas eu fico pensando que acho que é comigo, né? Eu sou assim, né? E aí eu também preciso retroceder um pouco, recuar, me colocar no lugar do outro, da outra, no caso, né? Mas de pensar que nossa, eu tenho críticas ferrenhas com algumas questões que são intolerâncias minhas mesmo. E eu tenho entendido isso, né? Falei muito com a Fábia outro dia, foi um áudio de 7 minutos, um podcast, de pensar questões, e aí eu acho que isso tem me ajudado a repensar o meu jeito de estar. Eu estou em coletivos desde que eu sou adolescente, era da igreja, era de coletivo cultural, enfim. Então, eu gosto de coletivo, aposto nisso, aposto nas redes, né? Mas acho que tem uma coisa que é altamente importante de pensar, é como que essas relações dentro da gente, dentro do nosso grupo, elas vão também, às vezes, minando possibilidades, né? E aí eu acho que estar aqui tem me feito repensar muitas coisas. E aí, quando você diz da filha da. Desculpe, Patrícia, usar esse exemplo, mas quando você diz, olha, vamos oportunizar, né, espaços para quem precisa, acho que a gente também. Que aí me fez pensar que tudo bem, que cada um está no seu lugar e que não deixa de ser potência, né? Não deixa de ter potencialidade porque eu espero outra coisa das pessoas. Então, acho que era isso que eu queria dizer, que te ouvi dizendo da filha da Patrícia me fez repensar questões que eu mesma coloco, né? De repente, as pessoas estão entregando coisas, e não precisa ser do jeito que eu desejo, pode ser dentro das potencialidades dessa pessoa. Então, foi muito bom ouvir isso. E, Só queria e, dizer. e às vezes acontece também da gente oportunizar a participação de alguém que nem tá tanto na vibe, e isso modificar a energia da pessoa, né? Tipo, de alguma forma ela fala, nossa, nem sei se eu merecia. Não é o caso da filha da Paty, né, gente? Agora eu tô falando de outras Sim, sim. capacidades e outras funções. Mas pode ser que uma pessoa que de repente nem tá tão de mão dada com a gente em alguma situação, que você fala, poxa, essa pessoa podia estar mais entregue, hein? Nossa, a gente tá aqui se esfolando, essa pessoa podia estar mais junto. Mas aí você fala assim, olha, vamos aqui com a gente? A pessoa vai. Talvez nela mude alguma coisa também. Do tipo, poxa, olha só, ela tá me dando uma oportunidade que eu nem sei se eu merecia, né? Dependendo de como a pessoa tem se entregado ao projeto, como ela tem dedicado. E essa coisa do coletivo vai ter sempre alguém se dando um pouquinho mais em algum momento, e às vezes dando um pouquinho menos. A gente é ser humano, né, gente? A gente tem nossas fragilidades, tem dia que você tá mais frágil e tem outro que tá. E isso é a importância do coletivo, que aí onde eu quero chegar. Que quando a gente atua em coletivo, o dia que a gente tá mais derrubado, tem alguém que vai puxar. Quando a Uhum. gente tá sozinho, se você desanima sozinho. Quem que vai te levar? Quem que vai te pôr pra cima? Quem que vai te provocar? Então, a nossa atuação, minha e do Ricardo, enquanto dupla, né? Que a gente, tipo, as pessoas falam maçonetos, a gente não tem nem primeiro nome. É tipo os maçonetos, maçonetos. Mas eu acho que a gente também só conseguiu ter essa trajetória da rede, do movimento, da luta. Porque o dia que tava um cabisbaixo, o outro tava falando, não, a gente tem que ir, vamos, vamos. Aí, ou quando um tá muito mal, um vai representar e chega com notícias, e aí a pessoa fala, nossa, eu devia ter ido, nossa, agora eu fiquei mal, eu devia estar lá. Já fiz, já aconteceu isso comigo. Eu falo, não, não vou, tô de saco cheio, não vou. Ele, mas é importante, não vou. Aí vai ele, volta e fala, nossa, devia ter ido. Aí na reunião seguinte eu tô lá de novo. Então eu acho que também tem essa coisa do coletivo, esse contágio, né? É contagiante a gente poder fazer essa troca entre os nossos pares. Acho que é isso. E acho que isso, assim, né, do que você falou, do que ele falou, de, de aproveitar o que melhor as pessoas têm para entregar, né? Esse também é um olhar que é complexo dentro do coletivo, mas acho que potencializa também, né? E uma ação individual, por exemplo, como a da Ana e o Will irem fazer sem o pessoal não quis, nós vamos. A hora que eles voltam com as notícias, você pode ter certeza que numa próxima oportunidade as pessoas vão repensar. Do tipo, nossa, será que se a gente tivesse ido, será que podia estar todo mundo circulando com isso? Será que será? O será também é muito bom, assim, porque
é uma provocação do tipo, olha, a gente podia estar fazendo todo mundo junto, vocês não quiseram, né? E qual que vai ser a próxima coisa que a gente pode fazer junto que vocês não vão querer? Porque a gente vai seguir. E aí, nessa caminhada, outras pessoas vão se aproximar, porque o que a gente quer fazer, o propósito, né? Porque daí vamos voltar a falar do nosso propósito. Muitas pessoas têm um propósito semelhante e que estão querendo encontrar pessoas que têm o mesmo propósito para se fortalecer. Então, eu acho que a gente vai criando essa rede, ela é o Ouroboro, né? Que tipo, pode se alimentando e crescendo. Eu acho que dá pra gente pensar muito nessa perspectiva de não é porque agora eu tô com menos gente andando comigo que eu vou desanimar. Eu vou seguir, porque é o meu propósito, né? Eu lembrei o que eu ia falar. Era quando você comentou que às vezes a gente faz uma coisa e volta duas pra gente. E eu tava comentando justamente isso com o Will essa semana, que muitas vezes eu ou ele, ou a gente fez as coisas, nem foi tipo, ah, vamos ganhar dinheiro, ah, vamos fazer isso porque a gente quer alguma coisa em troca. Quando a gente viu, aquilo voltou muitas coisas pra gente. E nem foi nessa intenção, sabe? Não só a gente em dupla, mas eu individualmente percebo isso assim, em muitas coisas. E que você falou de se fortalecer, né? Eu e o Will, a gente sempre fala isso um pro outro, que se não fosse esse encontro de nós dois, o coletivo não teria surgido e a gente não estaria assim tão crescendo realmente junto, porque o Will, ele fala que ele que estava nesse processo de querer trabalhar com arte, mas faltava assim alguma coisa, e eu também. E quando a gente se encontrou, não foi um encontro consciente, sabe? A gente só foi rolando. E aí a gente começou o coletivo, entre aspas, foi quando abriu um edital de arte educadora em Franco. Eu sentei para ajudar ele a fazer o portfólio dele, porque a mente dele é criativa, mas não é organizada. E aí a gente fez o portfólio dele, abriu também esse outro edital do municipal. Eu falei: "Ah, seu portfólio tá pronto, seu MEI tá aí, vamos inscrever". A gente passou e aí surgiu o coletivo assim. Uhum. Outra coisa muito, muito importante sobre as potências das pessoas que a gente comentou agora, Eri. Vai acontecer isso, tipo, vai ter. Eu sempre fui a pessoa que tive facilidade com a burocracia. Tipo, me dá uma pilha de papel, documento para organizar, eu organizo assim, ó, pá. O Ricardo, tipo, ele já é a pessoa que é mais criativo, ele vai pensar na produção artística da coisa. Mas se for para arrumar, ele vai arrumar os documentos, mas ele vai demorar uma semana. Eu vou fazer em 2 horas, entendeu? Você Então, descreveu eu e o Will. Mas é assim. como que a gente faz isso dar certo? É entender que, então tá, a minha função dentro disso aqui, essa é a pessoa mais organizativa, a que fica mais na frente da burocracia, da parte que é chata pra caramba, mas que é fundamental pra produção cultural. Não tem produção cultural sem burocracia. Isso tá dado, né? Não tem, não existe. Tipo, a não ser que a gente queira só fazer a coisa bem na base da informalidade, e tá tudo bem também. Se você encontrar maneiras disso acontecer e fluir, tá tudo bem. Mas normalmente a gente precisa ter, dentro dessas pessoas que estão ali a fim da luta, né? A fim de tentar, a gente vai ter que entender que então tá, então, ó, eu não levo tanto assim, mas eu levo mais jeito de todo mundo, então eu vou pegar essa frente. E o outro vai pegar outra frente. E a gente vai se organizar para ver quais são as frentes. Ah, eu tenho mais facilidade com a tecnologia, eu sou boa de rede social. É encontrar quem são essas pessoas que de repente não têm a capacidade, de repente, de organizar, de, né, mobilizar, mas a pessoa tem um talento lá de fazer uns cartazes, tá valendo, entendeu? Como que a gente faz todo mundo se sentir útil no processo também? É uma coisa que é importante para todo mundo se sentir parte integrante disso, né? Senão realmente fica uma coisa que não faz muito sentido, se só dois ficarem com toda a carga e as outras pessoas só ficarem reclamando do processo. Porque também tem isso, tem gente que não colabora com nada e ainda fica falando, mas, pô, mas a gente vai ter que ir, nossa, é longe, hein? Nossa, mas vai tocar na praça, onde que é o camarim? Tipo, não tem, amigo, não tem, não quer, não vem, entendeu? Mas não enche o saco, porque a gente tá afim de ir pra praça e vai fazer lá embaixo do sol, se chover, choveu. Então, eu acho que também é tudo um aprendizado e a gente vai entendendo quem são as pessoas que realmente ficam. E tá tudo bem quando as pessoas saem, entendeu, gente? É isso. Mas a gente tem que entender que se o coletivo. Eu tô vendo aqui a Granada, tem 3 pessoas da Granada aqui. E aí eu não sei em quantas vocês são. Mas, tipo, que massa! 5. E talvez as outras 2 não estejam aqui hoje por algum motivo, mas elas fortalecem vocês de outra forma. E é isso que, tipo, 5 pessoas que, dentro da lógica do que a gente quer fazer, todo mundo tem a sua importância.
E a gente não consegue fazer se não tiver as 5. Se começa a ficar um negócio que tipo, não, peraí, se essa aqui nunca tiver, não faz diferença, então tá na hora de repensar, porque aí nós somos 4. E tá tudo bem ser um coletivo de 4 ao invés de 5, né? Ou de repente vai chegar alguém que vai colar e vai falar, nossa, essa é a que a gente precisava, olha só, essa mina chegou e ela. E tá tudo bem também, virou um coletivo de 6. Então, eu acho que a primeira coisa também, o coletivo ele não é um núcleo estático, né? Tipo, uma coisa que não pode mudar. E vai ter sempre alguém que vai ser mais o capitão do barco, que eu acho que é uma coisa até normal, assim, das iniciativas, de grupos coletivos, amizades, enfim. Tem sempre aquela que marca o encontro e a outra que fica esperando alguém marcar, enfim, né? E eu acho que o importante é a gente entender se o nosso propósito, se o que a gente quer fazer, se tá fazendo bem pra gente também, né? Se a gente tá conseguindo minimamente se satisfazer com esse processo, se faz sentido, no fim das contas. E o formato a gente vai encontrando, a gente vai experimentando. Eu acho que também é um experimento, é muita coisa. Mas de tudo que a gente está conversando aqui, organizem-se para encontrar dentro da cidade de vocês, ou ou na região, no estado, as pessoas que podem ser fortalecidas por nós e que também podem nos fortalecer. Porque aí a gente fica muito mais potente, assim, verdadeiramente potente, né? Acho que é isso. E isso é bacana, né? Assim, isso que você fala, né? A gente pode observar, né? Quem a gente pode fortalecer e quem pode nos fortalecer. E acho que é isso, assim, né? Essa dinâmica de como as coisas vão acontecendo, de como eu vou olhando, ela vai mesmo dando tom, né? E aí compartilhar um pouco, acho que até já falei sobre isso aqui. É, mas acho que a gente vai passando o tempo, acho que a gente vai amadurecendo, vai entendendo melhor como as coisas podem funcionar. Mas a gente lá, quando a gente começou, né? Esse coletivo que hoje forma Compoema, Girando lá, que a gente começou há 17 anos, né? A gente tinha muito essa pegada assim que, nossa, que todo mundo tinha que estar o tempo inteiro junto, que todo mundo tinha que. Então, assim, se alguém de repente doasse 5 minutos a menos, nossa, já virava. Traidor! Já Não é virava. comprometido! A gente fechou esse pacto, que todo mundo ia dar o sangue junto. Como que agora eu dei 1 litro do meu sangue e você deu só 950 ml? Isso virava uma questão, assim, né? E virava um peso mesmo. E aí foi. Acho que a gente ainda está em processo de se entender nisso, mas acho que hoje a gente já consegue levar de uma outra forma, assim. Mas durante alguns momentos a gente é, se freou, assim, de fazer as coisas porque todo mundo não estava na mesma pegada, né? Então, isso que a Mari fala, continua, vai fazendo, mesmo que seja um, mesmo que seja dois, de não se limitar a isso, né? Porque a gente teve momentos que a gente se paralisou mesmo, porque tinha pessoas que queriam ir mais rápido e outras que, tipo, que não queriam, e aí, em vez dos que queriam ir mais rápido puxar, o que acabou fazendo foi ao contrário, né? A gente diminuiu um pouco a marcha do que a gente precisava fazer para esperar achando que os outros iam chegar. E isso não aconteceu, né? Inclusive, as pessoas foram cada vez mais ralentando a marcha até a gente perceber, a gente precisa andar sem, né, sem esperar. É óbvio que tem essa sensibilidade e de tentar trazer todo mundo junto, mas atuando em coletivo, né, sobretudo, né, que nem a gente que chegou um momento ali que a gente, por exemplo, no Girandolá, no Juqueri, que é o espetáculo que a gente tem mais gente envolvida, é uma equipe de 11 pessoas. E aí, para você administrar, né, 11 pessoas e todo mundo tá na mesma vibe, é bem complexo, assim, né? Então a gente precisou aí também aprender, né? Como fazer e se revisitar e repactuar coisas. E é isso assim, né? Porque a gente às vezes faz uns pactos que fica difícil depois falar, então, mas agora eu não quero mais fazer isso. Naquela hora eu queria, e eu achei que eu ia, né? Eu achei que eu queria dar todo esse sangue, mas agora eu não quero mais. Eu acho que no fim das contas o que a gente não pode perder é a proximidade ideológica, né? Quando a gente, dentro de um coletivo que tem que ser uma unidade, por mais que tenha essas
nuances aí de quem se entrega mais, de quem se entrega menos, de quem tem uma potência mais aqui. O que a gente não pode perder é o que nos atrai ideologicamente. Se começar a ser rompido isso, aí de fato, tipo, aí tá zoado mesmo, porque daí já não é mais uma unidade. Se cada um pensa de um jeito muito diferente do outro, dificilmente a gente vai conseguir andar no mesmo trilho. Por mais que, de repente, uma pessoa esteja colocando carvão na Maria Fumaça e o outro esteja lá atrás descansando um pouquinho no banco, mas tá no mesmo trilho, meio disperso, mas não tá querendo pegar outro trem, né? E aí eu acho que também esse é um lugar que a gente tem que ter esse entendimento e tá tudo bem se a gente perceber que, olha, tá muito afastado ideologicamente e nesse momento a gente vai andar por trilhos diferentes. Se ali na frente juntar de novo, a gente volta a conversar. Mas nesse Uhum. momento a gente vai seguir aqui porque faz mais sentido pra gente desse jeito e eu não tô sentindo que a gente tá falando a mesma língua. E tudo bem, esse é o processo, por exemplo, do grupo do Ri, que hoje não é mais uma banda, porque tipo, foi um afastamento ideológico tão grande que, por mais que a gente sempre foi os dois que estavam ali, vamos galera, vamos por aqui, por favor, vamos. E tinha que aguentar a reclamação porque ia tocar na praça, que não tinha camarim, nananana, as pessoas ainda estavam. Quando chegou uma hora que, tipo, deixaram de estar, aí você fala, pera, não, calma aí, tem uma coisa que tá muito errada, porque aí fica injusto, né? Então eu acho que a gente também precisa ter essa maturidade. Maturidade é uma coisa que é só com o tempo mesmo. E a própria experiência desse grupo, de conviver e de definir as metas, né? Porque também é isso, tipo, a gente tá aqui junto tocando os tambores, ou a gente tá aqui fazendo o circo, mas onde que a gente quer chegar? Onde a gente quer chegar é o mesmo lugar? Porque às vezes as pessoas estão num processo e o que elas desejam ali na frente é totalmente diferente do que o outro deseja. Então, esse alinhamento também, né, de planejamento, de o que somos e aonde queremos chegar, é importante que a gente consiga ter bem definido entre as pessoas que fazem parte do processo. E aí a gente vai entender o quanto que tem gente que consegue puxar essa fila e vamos, porque a gente quer ir para lá, todo mundo quer ir para lá, a gente concorda nisso, que é isso que a gente quer? É essa a nossa meta? Quem que vai puxar essa fila? Todo mundo? Não, ó, puxa aí um pouco que eu vou ficar aqui, mas daqui a pouco eu chego lá. E tá tudo bem. Tá tudo bem se tiver tudo bem para quem puxa na fila também, né? Porque também Sim. e é. Mas eu acho que esse processo ele é de muita maturidade mesmo e é do fazer coletivo e ele vai se aprimorando ou se desfazendo. Só que o importante é a gente que tá afim da pegada não abandonar o propósito. Então, quando o coletivo estiver meio ficando pelo caminho, se for possível, você achar que vale a pena ainda, siga com mais uma pessoa ou sozinha mesmo em algumas ocasiões, sabe? Eu vejo às vezes a Paty, muitas vezes, por exemplo, lá no MyPad, eu vejo ela sendo aqui, pessoal, por favor, a gente precisa se organizar, a gente precisa ir por aqui. E às vezes tem eco, às vezes não tem, mas mesmo quando não tem, não pode deixar de dar esse passo, porque deixar de dar esse passo é, não permite uma evolução que está posta é o próximo passo. E aí, às vezes, a gente não dá esse próximo passo, e aí passa o trem e a gente não pegou, e enfim, aí tem que esperar passar o próximo, né? Então, também, esse lugar da gente entender que às vezes a gente vai puxar uma fila é meio pesado, mas é isso. Ou a gente para e espera todo mundo chegar, ou a gente segue e espera quem alcança. E tá tudo bem. É isso. É muito filosófico, mas é muito verdade, gente. É isso. Uma das primeiras reflexões que a gente propôs aqui dentro do Incubarte é que as pessoas olhassem justamente para isso, né? Individualmente, aonde eu quero chegar com esse trabalho dentro do coletivo, para depois definir o objetivo do coletivo, né? E foi um processo bem interessante, assim, cada grupo com as suas particularidades, mas foi bem interessante o quanto isso auxiliou os coletivos a se compreenderem mesmo, né? Porque é isso que você falou, às vezes os objetivos, né? A gente acha que a gente tá no mesmo objetivo, mas quando você vai olhar o objetivo de cada um, tá muito longe, tá muito distante, né? E aí não rola. Ô Mari, por conta da Fábia aí, da mentoria, quase o MyPad ficou por um fiozinho, viu? Ah, agora por conta da gente, olha só. Mas Ó, às mas eu vezes acho que a crise bateu em todo mundo, viu? Que a gente Foi, começa a né? se Aqui questionar, também, se pensar. por aqui Foi também ótimo. Mas a crise é importante também, né? É importante. Os chacoalhões, gente, eles são excelentes, porque ou eles colocam as coisas no lugar
tipo, organizado, eles desorganizam de vez e a gente entende que, tipo, tá, então não era, né? E aí, como que reconstrói? Porque às vezes, dentro do coletivo de muitas pessoas, porque, por exemplo, o MyPad mesmo tem potencial de ter muitas pessoas, né? Um movimento que pode angariar, meu, eu nem consigo mensurar, mas assim, dá para ser 1.000 pessoas. Só que, obviamente, que dentro dessa lógica vai ter sempre o núcleo duro. A gente também tem que ter essa consciência de que existe a coisa de quem vai fazer acontecer e as pessoas que vão orbitar. E a gente só tem que entender, dentro do jeito que a gente está posto, né, nessa lógica de coletivo, quem é o núcleo duro. Porque o núcleo duro, ele tá ali lutando e as pessoas vão orbitar e vão sair, vão chegar outras e tá tudo bem. Mas a gente não pode perder. Quem se propôs a ser esse núcleo duro que é responsável por não deixar a peteca cair, né? Porque daí, se esse núcleo duro desmorona, aí é que a coisa tá perdida. Mas fora isso, se o núcleo duro for 2 pessoas e isso for capaz de fazer com que outras orbitem e a gente consiga minimamente seguir, eu não vejo problema nenhum. A gente brinca que é coletivo de 2 a vida inteira. E aí, obviamente, em momentos com muita gente junto, em momentos com quase ninguém olhar ao redor e falar, meu Deus, só estamos nós de novo. Mas vamos, entendeu? E vamos. E é isso mesmo. Mas é essa flexibilidade, né? Esse olhar flexível que é preciso exercitar nisso que você está falando, né, Mariana? Assim, que é isso assim, se a gente tem esse núcleo, vai que seja uma, duas, três pessoas que falam, não, a gente vai segurar a onda e vamos fazer, é, de como mobilizar os demais, né? E aí acho que isso que a gente começou falando, né, da participação das mobilizações, da criação de rede, ela traz um, não tô achando uma palavra, mas vou usar expertise, não sei, para a gente, né? Ela traz aí um desenvolvimento de uma inteligência dentro disso, de como que é isso, sim, né? Como que eu agrego colaboradores. E que aí, em que alguns momentos vai ser mais gente, outros momentos vai ser menos gente, mas como que é isso, né? Como que eu posso contar com colaboradores que vão somando ali e que contribuem, que podem ir embora, que depois voltam, mas que são pessoas que podem colaborar mesmo, né? Acho que é isso. Essa inteligência de lidar com esses colaboradores e tudo mais. Que aí eu Acho que é acho isso que. mesmo. E aí, Estamos num minha gente? momento. É. E aí, minha gente? Queria aproveitar então para fazer uma pergunta para as pessoas que estão aqui, para a gente não ficar nesse monólogo. De minimamente, vocês, a Granada está em Caieiras, né? Vocês se organizam aí, participam de movimentos, entendem os movimentos sociais, eles existem. Se não existem, vamos aglutinar pessoas, vamos pautar. Vocês participam desse tipo de mobilização aí? Bom, nós somos mulheres, né, artistas, que moramos em Caieiras, mas a gente viveu nossa vida artística inteira em São Paulo. Caieiras é muito difícil, né? Nunca teve política pública aqui. A primeira vez de cultura com edital, o primeiro foi a Paulo Gustavo, né? E de Caieiras. E não existia nenhum movimento articulado. Aí agora minha filha estava Ah, ajudando. bonitinha. E aí, a partir da a Célia, que é a maestrina da fanfarra de Caieiras, ela começou a aglutinar as pessoas e a gente foi junto. Então, a gente participa agora do Fórum Municipal de Cultura da cidade. A gente participou também teve as audiências públicas para planejar o Aldir Blanc. A gente tanto participou das online quanto presencial. A gente está marcando presença aqui, né? Participando dessa forma. Mas como Caieiras é a terra árida, assim, que está agora semeando, plantando algumas coisas, a gente tem, assim, como na nossa pauta, a necessidade de fazer rede com a região,
A gente vê Franco muito mais efervescente, assim, cultura, e Perus, que é aqui do lado, muito mais. Então, e Caieiras é um deserto no meio das dois, assim, a gente tem essa sensação. E É. aí a gente está buscando, querendo essa articulação com a região. A gente faz uma proposta de trabalho só com mulheres em Caieiras, é inédito. 2024, e é inédito em Caieiras. Esse ano, algumas mulheres da região, empresárias, fizeram um bloco de carnaval, que para mim foi um horror, porque não tinha nenhuma mulher tocando. Era o bloco do Renatão. E aí, uma das várias angústias, a gente, como trabalha com música e artes visuais, a gente vai fazer um bloco só de mulheres na cidade. Esse é um dos nossos projetos. Hum, E é isso, então, mais ou menos essa. muito bom. E uma coisa que eu queria ter falado, que eu até anotei aqui, que agora que eu vi que eu não falei, que é a importância também da gente entender quais são os lugares passíveis de serem ocupados, né? A Paty, por exemplo, aqui no MyPad, eles estão na luta da criação do Conselho da Pessoa com Deficiência, que não existe. Então, nesse momento, a luta é para que ele exista. É uma luta importantíssima. Mas nós que estamos em cidades que já tem, por exemplo, o Conselho de Cultura, de que forma que a gente se organiza para ocupar esses lugares, né? Porque também a gente, na nossa trajetória, sempre ocupou esses lugares. Tipo, nunca abrimos mão de estar no lugar, porque, tipo, aqui que é o lugar institucional que a gente conversa, então é aqui que a gente vai conversar. Porque também, às vezes, a gente fica num movimento de grita fora, e que ele pode ser constrangedor, ele pode ter muitas temperaturas, mas muitas vezes ele não é produtivo. No sentido de poder, tipo, olha, vamos então planejar junto e vamos colocar isso em prática, porque desse jeito que vocês estão falando, a gente acha que não é o jeito mais legal. Obviamente que você ser atendido, né, por uma pauta depende de uma série de coisas que muitas vezes não está ao nosso alcance, mas não participar desses espaços também é abrir mão de minimamente tentar articular, né, o que a gente acredita. E dentro dessa lógica, se vocês estão agora nessa mobilização, participando das coisas e tal, vocês precisam encontrar as pessoas que vão fortalecer a gente vai decidir quem é a nossa representante, que a gente vai emplacar na próxima oportunidade, porque aí a gente vai ter uma voz ali oficial, né? Uma voz institucional, reconhecida dentro da estrutura da política cultural da cidade. Então também eu acho que esse é uma coisa importante dentro dessa coisa que a gente fala da militância atrelada à produção cultural. Acho que é isso. A Andresa, que é Ubatuba, né, Andresa? Como que é aí para você? Como que é para você aí a coisa da mobilização, da participação dos movimentos? Você... Ela precisa conectar o Ah, fone, senão tá. não consegue falar. Tá bom. Acho que ela estava só ouvindo. Tá bom. Enquanto ela conecta, você quer ir vendo aí com a Ana, com a Patrícia? Sim. A Paty eu sei da luta aqui, que pé que tá, né, Paty? A gente está tentando ajudar as pessoas a se inscreverem para a formação do conselho. É uma luta que a gente está encabeçando desde 2017, eu acho, né? E não é uma luta fácil, porque a pauta da Paty é uma pauta que tem gente que não vê, que não entende o valor, mas que a gente tá, acho que tá cada dia mais desconstruindo esse imaginário da não importância, né? Pelo contrário. Acho que a Ah, Andressa conseguiu. conseguiu? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, tá. Eu tentei abrir uma hora, esqueci, aí eu desisti, aí eu só fechei. É, aqui, a gente tem uma grande dificuldade aqui, né, por conta do nosso coletivo. O nosso coletivo, ele é um coletivo grande, é um coletivo com quase 30 pessoas, e no final acaba sendo um coletivo de dois. No final é Chique. isso. E aí a gente tem essa dificuldade de se mover, porque a maioria das ações que a gente faz, a gente precisa comunicar às pessoas, e aí acaba que meio que porque agora que a gente tinha alguns caminhos, e aí agora com a formação a gente está direcionando para outros caminhos.
E aí vem resistência, tipo, nossa, mas sempre foi desse jeito, por que que tá sendo desse jeito agora? Por que que a gente vai ter que fazer desse jeito? Mas por que que agora tem uma rotina de ensaio? E aí foram se desvinculando muitas pessoas, tinham mais pessoas ainda no coletivo, e foram se desvinculando algumas pessoas aí na questão do percurso também. No domingo a gente até abriu sobre depois da aula, né? Que a gente se reúne uma vez por semana as nossas aulas. E aí depois a gente se reuniu para falar a questão do capital semente que a gente estava fazendo, né? Porque existe, tem que ter toda uma tratativa assim, como se estivesse pegando na mão de criança. E isso é bem cansativo, tem hora, né? Bem exaustivo, porque você tem o seu pique, que às vezes você também não está no pique, você tem que dar o pique para o outro também, né? Porque tem que pegar na mão, tem que explicar tudo mais. E a gente está falando sobre a questão da formação já faz um tempo, e aí é cansativo. Porém, aqui em Ubatuba tem uma cena bem forte com os tambores, né? Tanto tem a galera do Maracatu, como tem a gente do Bardeia, só que são propositivas diferentes, né, de coletivos, só que todos se conversam. Mas, por exemplo, eu vou passar aqui um relato aqui bem rápido do que aconteceu aqui na semana passada. Nós fomos convidados para estar indo apresentar no Parque Estadual da Ilha Anchieta, e é um parque que foi privatizado. E aí o pessoal do Maracatu foi chamado, nós também fomos chamados. Só que na hora que a gente foi sair do barco, todo mundo falou para a gente esperar, que era primeiro para descer o santo que estava dentro do barco, só que ninguém avisou para a gente que ia ter essa cena do santo e que a gente tinha que esperar para fazer o cortejo do santo. E aí todo mundo ficou assim, ó, tipo, hã? O que a gente está fazendo aqui? A gente está batendo palma para charuteiro que está pagando não sei quantos mil aqui para estar aqui, e deram R$ 500 de participação para a gente do cachê. O que a gente está fazendo aqui? Tipo, a gente comendo uma comida muito diferente da galera que estava comendo lá, estava todo mundo comendo uma comida, aí a galera que estava se apresentando era uma comida diferente, e aí, enfim, a repercussão disso, né, dos coletivos em cruzamento se falando, e depois disso, na quinta-feira passada, por coincidência, eu fui no Maracatu, porque eu não sou do Maracatu, eu sou do Bardeia. E aí eu fui no Maracatu porque eu tô divulgando as minhas turmas de umas outras coisas que estão acontecendo nos meus movimentos, e eu ouvi o pessoal do Maracatu muito revoltado com essa cena, falando que não foi isso combinado, o pessoal do Parque Estadual. É, qual que era o positivo da gente mesmo de estar batucando, porque assim, a gente batuca pelo povo de África, a gente não vai batucar por essa questão do colonialismo que a gente tanto bate contra. Na verdade, a gente está muito contra isso. Então, o que que a gente está fazendo, quem a gente é e onde a gente quer ir? Então, a gente vai jogar o quê, então? Beleza, vamos convidar, aí o pessoal do Baracatu falou, vão convidar a gente? Então, tudo bem, nosso valor é R$ 15.000, que é para não pagar mesmo, porque a gente não vai, né? Porque, assim, uma coisa tem que ser muito dialogada com outra. E aí o pessoal do Maracatu comentou sobre o mestre Leco, que é o mestre do Bardeia, que chegaram e perguntaram, e aí, mestre, como você está se sentindo com isso, né? Porque não foi passado para a gente, né? A gente está aqui só fazendo aglomeração para gringo bater palma, porque só tinha gringo no rolê. Só tinha gringo no rolê. E aí, enfim, eu senti que foi um movimento assim de se articular, de estar se movendo. As questões das políticas mesmo, né? Eu sou uma pessoa que eu sou essa pessoa que eu estou no Conselho de Cultura, mesmo não entendendo muito das leis, mas eu estou ali para tentar fazer volume para ver o que está acontecendo. Eu sou a pessoa que eu vou nas audiências, que trago para o grupo, mas é isso, né? É um grupo de quase 30 pessoas e só eu que estou na frente. Agora, nas escritas de PROAC, é eu e a Camila que também estamos, né? Então, é essa questão mesmo de resistência, e é isso, né? Depois que o bichinho pica, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você tem que estar lá, achar alguma estratégia dentro de você, às vezes as estratégias são dentro de você mesmo, porque tem que ter todo esse letramento que a gente nem tem, né? Porque eu, por exemplo, eu não entendo juridiquês, como a Fábia disse.
Então, vamos pegar, gente, falei para o pessoal mesmo dos grupos, vamos pegar e vamos ler edital todo mundo junto, porque tá todo mundo com dúvida, então vamos sentar todo mundo e vamos ler edital junto, a gente faz por Meet, eu não sei também muita coisa, mas, por exemplo, hoje em dia eu já sei o que que é um anexo, ali não vai ser o monstro que vai me morder, eu sei o que que é um anexo, né? Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido que a gente se articula. Ainda é muito pequeno aqui os movimentos, mas existe, assim, pelo menos essa consciência coletiva dentro desse desdobramento que eu trouxe no último domingo. Muito bom. Não sei se E ficou essa clara a coisa, minha fala. sim, super. E essa coisa de vocês, pela dor, né, se mobilizarem, porque, tipo, rola uma coisa que é uma dor, e aí uma indignação, então a gente se mobiliza porque a gente tá indignado. E eu acho que a gente tem que aproveitar essa indignação também para, por exemplo, pautar a fundação, que eu acho que Batuba é uma fundação, né, da secretaria. Pautar a fundação, falar assim, olha, a gente precisa de formação, a gente precisa aqui que minimamente a secretaria organize para as pessoas que não entendem de edital consigam passar a entender. A gente precisa de momentos de formação mesmo, porque eu acho que, no fim das contas, a produção cultural, ela passa obrigatoriamente pela formação, né? A gente não vai... Dificilmente as pessoas vão ser autodidatas da produção cultural, porque vão começar... A gente, lá em 2003 ou 2004, a gente começou... A gente teve uma estratégia que a gente dá risada hoje, né? Mas a gente imprimiu todas as políticas que existiam, então, tipo, Lei Rouanet, PROAC editais, a gente deixou tudo impresso e deixava no banheiro. Porque daí, a hora que ia no banheiro, aproveitava para ler, para ir se aprofundando, porque senão a vida te engole e você não consegue dar conta de se aprofundar e entender. Por muito tempo, nossa leitura de banheiro era tipo PROAC editais, entender como que a lei funcionava e como que tinha que fazer. E assim, a gente está sempre num processo de aprendizagem, né? Porque o aprendizado não se esgota. Não é porque em algum momento a gente entendeu o PROAC editais, hoje tá tudo diferente, tem que pegar de novo e falar, meu Deus, deixa eu ver como que tá isso, o que que tem que preencher, né? É outra lógica de muita coisa do que a gente achou que era em 2006, 7, 8, enfim. Mas eu acho que vocês pautarem a secretaria, a fundação, para momentos de formação, é uma pauta importantíssima e que faz parte dessa lógica da política cultural e da produção cultural se fortalecer. E aí você vai ver como que muda até o olhar das pessoas que acham que é bicho-papão, começar a falar, ah, nossa, então eu acho que eu consigo. E aí a gente começa a fazer com que mais pessoas ponham a mão na massa nesse sentido também. A gente teve um desdobramento aqui também com o Aldir Blanc, né? Porque o dinheiro estava na prefeitura desde dezembro e vieram repassar para a Fundarte em maio. Tipo, 2 semanas para estourar o prazo, que eles não queriam repassar a grana. E a sorte é que uma das pessoas que estava dentro da Assembleia leu todas as políticas, porque ninguém tinha lido as políticas. E ela estava questionando, falando, gente, o dinheiro está aí, me desculpa a minha ignorância, o dinheiro está aí desde dezembro. Por que que vocês estão repassando agora em maio, em 2 semanas, com audiência pública, a gente tendo que ficar até as 11 horas da noite aqui, para a gente definir o orçamento, vocês nem sabem quanto que é, nem sabem como que tem que estruturar o orçamento, eles estavam falando que era 40 mil, aí uma das pessoas falou, não, é 30 mil, não é 40 mil. E aí uma das pessoas leu bastante e ficou muito questionando. E aí teve uma hora que o pessoal olhou assim e falou, ela falou assim, gente, me desculpa, eu estudei a lei, vocês não estudaram, me perdoem, é isso que eu estou fazendo mesmo, eu vou incomodar bastante hoje. E aí foi o que realmente precisa ganhar esse empoderamento, essa posse de pegar, de ler, de entender, né? O que que é uma cultura viva, o que que é uma Aldir Blanc, né? Porque faz a diferença, né? E às vezes vai acontecer dentro dos movimentos, né? Por exemplo, aqui, o movimento culturativa. A galera mais CDF de tentar defender a coisa, tipo, não era o movimento inteiro. E tudo bem. Só que se tem uma ou duas pessoas encabeçando e traduzindo, as outras pessoas vão também começando a ter pertencimento daquilo, e aí elas vão reproduzir o que elas aprenderam, não talvez do jeito mais perfeito, mas a notícia se espalha. Aí quando a gente vê, tá todo mundo falando a mesma língua, e aí não tem mais como quem tá com a caneta na mão fingir que não tá acontecendo, né? Porque é quase que um motim. E tá tudo bem também, porque já que a gente não consegue, no diálogo, no jeito massa de articular o que é legal de acontecer nessa troca entre quem cuida da política cultural e quem se alimenta dela, a gente vai pro motim. E aí eu acho que você é uma pessoa que, pelo jeito, tem já se desenvolvido, tentado. Você também pode identificar quem são essas pessoas, essa que leu,
Tipo, cola nela para você começar também a ser a pessoa que vai fazer o enfrentamento nesses momentos de audiência e tudo mais. Eu acho também um caminho importante. E aí quando a gente pensa, né, nesses momentos de audiência, é isso. Se não tem alguém que esteja apropriado, né? Por exemplo, se não tivesse essa moça que leu e que sabia debater, eles engolem a gente, porque eles vão falando, né, a gente não sabe, aí a gente fala, ah, tá bom, então é assim, é assim. E aí, às vezes, e é isso, às vezes a- as secretarias vão colocando coisas assim muito equivocadas também, né? E se não tem alguém para fazer o enfrentamento, esses equívocos vão passando, né? Então, do quanto é importante também isso. Eu sei que a Eri já foi até presidente do Conselho de Cultura, então estou ligada que a Eri está sempre nos movimentos. Então, eu fui membro, mas eu não fui presidente. Eu fui presidente Ah, de um outro conselho da criança e do adolescente. Mas estava legal. ali, e em Sim. alguns momentos é difícil articular com algumas pessoas do poder público, né? Então, eu tive algumas questões, e aí acabei abrindo mão do conselho por entender que naquele momento acho que a minha presença não ia ser muito útil, ia ser muito mais de enfrentamento, sabe, do que de uma participação efetiva. Eu não sou muito de largar barcos, não, mas no Conselho de Cultura, nesta cidade, eu tive que fazer isso. Acho que eu também não estava num momento muito bom, assim, tinha acabado de trocar de trabalho, mas foi um momento difícil. Acho que tinha umas imposições e era assim, era para ser um processo mais democrático, né, como deve ser em todos os conselhos, mas acho que existe uma postura muito engolidora assim do poder público sobre a sociedade civil em alguns momentos. Isso é muito complicado, né? Mas enfim, é É, lamentável. é isso, né, que você falou, é lamentável e acontece com frequência, né? Pelo menos é, nos, nos que eu participei acontece com frequência. E é isso, assim, se a gente não se instrui, não se informa, engolem a gente mesmo, porque colocam coisas muito equivocadas, né? Enfim. Inclusive, acho que tinha uma questão que para mim era muito primária, né? Que o conselho não tinha acesso, não era publicizada a questão das contas, né? Do orçamento da cultura. Isso era impensável, né? Como é que eu consigo ficar num lugar que eu não sei, né? Eu não tinha, a gente não tinha acesso, a gente pedia e nos era negado isso. E a postura da pessoa que representava o poder público era: vocês não estão confiando na gente? Não, não é uma questão de confiança, né? É uma questão de transparência. E aí começou nesse nível, eu falei: ai, pelo amor de Deus, né? Eu tenho um monte de coisa para dar conta, não tem Eu condição. tenho mais o que fazer, né? Deixa eu ir até ali. Eu até fui para o enfrentamento, porque acho que é a minha postura inicial, né? Depois falei, ai, que não ia ter jeito, né? Porque quem estava da sociedade civil estava muito numa postura menos de enfrentamento e mais de aceitar. Aí eu era uma voz quase única ali, então falei, paciência, vou ser engolida, vou me deixar engolir neste momento para renascer E depois. faz parte Faz também, né? E parte, faz faz parte. parte, é isso, sim, né? Também, se não há, né, que nem você falou, existem outras pessoas representantes. Se só você Uhum, tá é, sim. dissonante, né, das vozes, enfim, acho que é Mas acho que isso. naquele momento eu vinha de uma experiência de conselhos, inclusive, né, fui presidente e tal, e eu vinha de conselhos que tinham verbas muito transparentes, era obrigatório, né, por conta dos fundos né, de assistência e do FUNCAD e tal. E aí era muito estranho para mim, eu falava, meu Deus, mas como pode a gente não poder ter acesso a nada? Eu achava tão básico aquilo, aí falei, acho que não vai dar, né? Mas, enfim, espero que tenha mudado. Eu realmente não tenho nem notícia de como está hoje, mas acho que eu fiquei um pouco distante, assim, depois dessa experiência. Eu estive até no Conselho da Mulher depois, fiquei 2 anos, fiquei o mandato inteiro, não pedi para sair. Também não tinha recurso, né? Mais Não fácil, tinha né? Não recurso tinha o que para discutir. mulher. Mas, enfim, né? Acho que a gente também vai aprendendo. E aí, acho que tem algumas lutas que são tão... que você sabe, bom, eu não vou ganhar essa briga aí,
enfim, Sim. você acaba cedendo, com muita raiva, mas, né? Acontece. Enfim, gente, Roger mandou a lista de presença, acho que todo mundo colocou aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos encaminhando aí para os finalmente. Boa Roger, você... noite, eu queria só agradecer o dia de hoje. Eu adorei a Mariana, achei ela maravilhosa. Obrigada. E foi quase uma terapia esse encontro. Ai, que bom. que bom. Foi incrível, assim, muitos pontos para a gente se encontrar, se entender ali, e na questão de compartilhar com outros coletivos, né, adquirir experiências, e enfim, acho que foi maravilhoso. Ó, já vou dar uma dica para vocês da Granada. Aqui em Mariporã tem um coletivo chamado Ouvidos Coloridos, que são duas mulheres. É um coletivo de dois, porque também é isso, entendeu? Nesse momento, o núcleo é de dois e outras pessoas orbitam. E elas estão nessa pegada do tambor, mas também estão na pegada da produção audiovisual e de investigar a memória da cidade. Então, é um coletivo que vocês podem se conectar para a gente poder fazer essa rede também mais regional e que eu acho que é importante para todo mundo se fortalecer. Roger, você vai colocar para rodar aí a avaliação do encontro. Eu tenho provocado elas aqui, eu estou curiosa que elas vão entregar para a gente aí os planos de trabalho delas, que elas, todos os coletivos vão acessar um capital semente, né? Um recurso para poder potencializar as ações do coletivo. E eu tenho provocado esse sentido, né? De eles tentarem fazer algo em rede aqui com esses 5 coletivos. Aí eu tô curiosa para ver se nesse plano de trabalho vai vir alguma coisa e falar, ó, articulamos esse com esse. Tô curiosa. Muito legal, muito bom. E, gente, vocês arrasam, eu sou fã demais da Compoema. Tudo que a gente pensa que precisa de mentes sagazes da formação, da provocação, a gente sempre conecta com eles, porque, tipo, é um exemplo mesmo de atuação, de um território muito árido, e uma cidade árida e um bairro muito árido, e eles fazem um trabalho assim que a gente tira o chapéu muito todas as vezes, e eu não canso de falar. Sou muito fã da Fá, do Roger e da galera, mas vocês como representantes principais dos capitões do barco, né? Então, só admiração. Eu É isso. também, viu? Engrosso. Obrigada, gente. Ô, Eris, tem que lançar outro livro pra gente poder ir lá tocar, porque é só assim pra gente. A última vez que a gente tocou na nossa vida foi no seu lançamento do livro. Aí, ó. Pois olha, o Gil me convenceu a publicar um livro em outubro. Esteja convidada, você e Ah, então, por Ricardo. favor. Por favor. Vamos combinar, vamos combinar. Quem Fechou. sabe a gente pensa aqui, ó, nesse povo todo, bora todo mundo É, fazer um trem lá. todo mundo fazer, ó. Lindo. Eu Oh, topo. nada a ver com o Icubate, já estou metendo o grupo todo. Vamos tudo, vamos tudo. Aí, ó, rede, a rede, trabalho em A rede. rede, isso aí. Vai ser na Compoema, Fábio e o Roger não estão sabendo ainda não. Não, mas se não for lá, não vai ter. Você não tá entendendo? Tem que ser lá. Só o Gente, primeiro que não foi lá, porque eles nem tinham nascido ainda, né? Então, gente, Mariana, obrigada por ter aceitado, por ter trazido aí um pouco dessa trajetória de vocês, nos inspirado nessa noite. Obrigada, meninas. É, Vocês têm até dia 20 para me mandar esse plano de trabalho, que eu estou curiosíssima. medo. E é isso. Nos falamos. Uma ótima noite aí para todo Obrigada, gente. Obrigada, Mari. Obrigada a todo Boa mundo. noite. Obrigada, Gente, obrigada, prazer boa imenso Obrigada. conhecer você. noite. Boa Tchau, noite. beijo. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite, Como tchau. disse a Lima, Gratidão. Boa noite. Bom Incubarte para terapia cultural. todas. terapia cultural. Tchau, Obrigada. gente. Beijo. Tchau, tchau. Ah, Má, obrigada, viu? Que Obrigada a bom. vocês, Fá. Espero poder ter contribuído. Assim, eu não tinha um fio da meada do que podia ser, mas aí falei, vamos sentindo e ver no que acontece. Mas muito obrigada mesmo. Sim, Uma oportunidade muito massa de troca. foi ótimo, valeu mesmo. E vamos nos falando aí. Fechou. Boa noite para vocês. Beijo, Boa Roger. noite, beijo, boa noite, Ricardo. Até mais.